E aí, galera, estamos aqui com o Pipocast, que é o podcast do Pipocando. Eu sou o Bock. Eu sou o Rolandinho e hoje temos aqui com a gente um cara que a gente é fã de carteirinha, que a gente tá muito feliz de receber, que é o Daniel Rezende. Seja muito bem-vindo. Valeu, Daniel, por ter vindo. Pô, obrigado, assim, muito obrigado por esse convite. Eu adoro vocês, não é a primeira nem a segunda vez que a gente tá conversando. Eu adoro todas as oportunidades que tem pra vir aqui pra gente conversar. Pra mim é um maior prazer, porque eu sou muito fã do trabalho de vocês, cara. Mas tá invertendo o jogo, porque quem Daniel. é fã aqui é a gente. Não, você. cara, mas é tudo uma mão de duas vias, assim. Nada na vida é. Tudo Não, está. Tá bom, então eu estou lisonjeado, porque assim, o Dani é a nossa ponte, né? Assim, a gente é fã de cinema, fala sobre cinema o tempo todo, e você é um diretor, cara, consagrado, uma pessoa que já esteve em toda a produção do cinema. Pelo menos esteve nos dois filmes que eu considero meus filmes favoritos nacionais, que é Cidade de Deus e Bingo. Olha só, Bingo tá na sua lista, assim, de filmes... Você lembra? Eu te falei isso. Eu falei, Sim, mas... Bingo foi o filme que eu mais gostei depois do Cidade de Deus. Mas eu achei que você tava sendo só legal, Você achou, né? Não é, Não, o Bruno cara. não é legal, ele falou a verdade. É porque ele fala sobre televisão, ele é muito do que eu gosto, entendeu? Eu adoro, eu assisto e amo. Então eu tenho certeza que pro público que assiste a gente aqui, que tá interessado em audiovisual e tal, vai adorar conhecer a sua história. Na verdade, a gente já conversou bastante, mas eu tenho certeza que tem detalhes aí que eu não conheço também. Então vai ser muito legal. Vamos ver o que sai aqui, né? O Dani que foi indicado ao Oscar e ganhou o... Você falou isso? A gente tava falando aqui antes, né? E ganhou o BAFTA Ganhou com o BAFTA. ele de melhor edição pelo Cidade de Deus. Quer dizer, ele deve ter ganho um monte de coisa que ele vai... né, que a gente tá falando no começo da carreira. Eu queria que você começasse só dizendo assim, quais foram os principais trabalhos que você participou no cinema e assim, as principais coisas. Depois eu queria que você começasse a contar como é que tudo isso aí começou. Bom, eu comecei no cinema, eu comecei montando, o montador, pra quem não sabe, o montador eu costumo dizer que é o cara que escolhe do que do material bruto vira o filme. Perfeito. Né? Então ele vai pegar todo o material bruto que o diretor filmou e ele vai montar, editar e vai chegar no filme que as pessoas assistem. Então foi onde eu comecei no cinema. Então, com montagem eu fiz Cidade de Deus, Tropa de Elite 1 e 2, fiz O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, As Melhores Coisas do Mundo, fiz Ensaio sobre a Cegueira, fiz 360, fiz Robocop, fiz Diários de Motocicleta, sei lá, eu não lembrei aqui agora, desculpa os filmes que eu não lembrei. Tem uns 2 ou 3 filmes que você falou assim que eu sou fissurado, eu nem sabia que você tinha montado, então assim, já tô... Você zerou a parte de montagem, então, do cinema brasileiro. Mas aí depois de um tempo trabalhando na montagem, eu comecei a focar no que eu sempre quis fazer, mas acabei ficando um bom tempo na montagem, que foi maravilhoso, que é uma grande escola de cinema, é você aprender o que realmente vira filme, né? E aí eu fiz na direção, fiz algumas séries, mas de longa-metragem eu fiz Bingo, Rei das Manhãs, que aparentemente descobri aí, tá nos top alguns aí do grupo. Fiz Turma da Mônica Laços e agora Turma da Mônica Lições, que tá lançando agora. Que também tá entre o meu... Não, tô brincando. Opa. Esse eu não assisti ainda. Não assisti. E fiz também séries, quer dizer, a série que eu fiz que mais fico feliz, que foi o Ninguém Tá Olhando, né, da Netflix, Incrível. que eu criei e fui o showrunner. A gente falou bastante no Pipocando, inclusive, a gente adorou. E que tem, bom, mas tá lá pra quem quiser assistir, tá lá na Netflix. Mas fiz um montão de outras coisas, mas sou um eterno aprendiz do cinema, me considero um eterno aprendiz, de que todo projeto eu tô aprendendo uma coisa nova e tô descobrindo que eu não sei nada, e que é nesse projeto que eu vou aprender alguma coisa. Essa é minha maneira como eu olho fazer cinema. E Dani, você falou pra gente que você é formado em publicidade, né? Porque o seu pai não queria que você fizesse cinema. É o que aconteceu bem comigo também. Meu pai queria que eu fizesse publicidade, não cinema. E eu imagino que tem muita gente hoje em dia que tá se formando em cinema. A gente ouve muito assim, eu resolvi fazer cinema porque eu assisto Pipocando. E eu me sinto muito responsável. É muito legal. Porque é muito legal, mas é perigoso também. A gente se sente meio legal, meio perigoso. E como que você acha que o mercado de cinema pode dar vazão pra tanta gente se formando, cara, em audiovisual, coisa assim? Onde esse pessoal vai trabalhar? Então, você sabe que eu fiz durante a pandemia, isso que você falou que as pessoas que resolveram fazer cinema porque estão vendo Pipocando. Eu resolvi fazer cinema na minha vida quando eu saí. Tinha 10 anos, saí do cinema, tinha assistido os Goonies, e eu falei, cara, essa é a coisa mais legal do mundo, e eu queria, quando eu crescer, eu quero fazer algo que eu possa fazer com que alguma pessoa sinta o que eu tô sentindo agora. Isso foi pra mim a faísca inicial do por que a gente tá conversando aqui hoje. E aí, durante a pandemia, eu fiz vários workshops, né? Eu faço uns workshops lá no barco, e cada workshop online
Teve um garoto uma vez, numa edição, que tinha um garoto de 15 anos, que na hora das perguntas ele abriu o microfone e falou assim, você sabe que eu fui assistir o Turma da Mônica Laços? E eu saí do cinema e falei, eu quero fazer cinema por causa desse filme. Nossa. E aí, sabe quando tudo faz sentido? Porque a gente vai falar um pouquinho aqui sobre fazer cinema, mas assim, uma coisa eu já posso dizer de cara, não é fácil. Você tem que amar muito, porque é muito difícil, é muito trabalho. O universo conspira contra muitas vezes. Ainda mais sendo brasileiro. Aqui no Brasil é socorro, ainda mais nos dias de hoje. Que é a arte de gastar dinheiro, né? Me falaram, achei ótima essa frase. Tem uma coisa do cinema que eu acho maravilhosa. Uma vez um amigo me falou que é maravilhoso, que assim, só tem 2 jeitos de fazer cinema. O caro e o muito caro. E o muito caro é quando você tenta fazer barato. Maravilhoso. Mas a gente vai chegar aí. Mas eu fiz, você falou, eu fiz publicidade, né? Eu me formei em publicidade. Meu pai falou assim, olha, eu me formei lá nos anos 90, quer dizer, eu entrei na faculdade no começo dos anos 90, aqui ele já revelando a idade. Eu nasci em 93, hein? Só. Eu tava entrando na faculdade, exatamente, mesmo ano. Mas eu tava... naquela época o Collor tinha extinguido né, Embrafilme, tudo, não tinha, lançava um filme por ano, né? Então não tinha mercado de trabalho. E meu pai falou, sabiamente, cara, você tem certeza que é aí que você vai se jogar? Faz publicidade. E nos anos 90 a publicidade tava, tipo, bombando, todo mundo, né? Todo mundo queria fazer. Fiz. Me formei com publicidade, acabei indo trabalhar na O2 Filmes, que era a maior produtora de publicidade no Brasil. Acho que ainda é até hoje, do Fernando Meirelles. Que sorte disso, né? De ser uma produtora de publicidade e cinema também, né? Mas naquela época não era. Não era? Não era. Naquela época só tinha publicidade. Ele nunca tinha feito filme ainda. Ele fez o Domésticas, que foi o primeiro filme. Ele fez, eu já tava lá. Então ele não tinha feito... Ele fez o Domésticas, ele fez o Menino Maluquinho 2. E depois ele foi fazer a Cidade de Deus, né? O Menino Maluquinho 2, que é o meu sócio, né? O Sama, que é o Menino Maluquinho. Exatamente. Pô, sensacional saber que ele tá por aí. Mas a O2, então, ainda era uma produtora de publicidade. Era só publicidade naquela época. Fazia alguns poucos videoclipes, ele não era um pouco a praia deles. Mas aí eu entrei, fiz produção... Depois eu fiz câmera, operava câmera em teste VT, operava com as câmeras de Ilmatic. O pessoal de hoje nem sabe o que é isso, né? Câmera de Ilmatic, umas câmeras enormes. Umas fitas gigantescas, umas fitas gigantes. Você estava falando que a edição antigamente, depois dessa fase, você precisava de um hardware ainda para... Como é que era isso? Não, na época, quando eu fazia as câmeras de Ilmatic, fazia teste de elenco, aí você editava na edição linear, botava a fita lá, botava outra fita na outra máquina aqui, marcava in out, pré-roll de 3 segundos... Aí você montava tudo. Trabalho. Depois você queria assemble, né? Assemble. Depois você queria trocar um cara, uma pessoa lá do começo, você tinha que fazer tudo de novo, porque não tinha como. Era linear. Você só vai pra frente. Você ia montando e tendo o resultado final. Se tinha uma coisa errada, você tinha que começar do zero o processo. Sim, mas aí tava começando, do final dos anos 80 pros anos 90, começou a entrada da edição não linear, que era a edição digital. Na O2 tinha 2 MediaSens, que era, não sei se você lembra o que era o MediaSen. Eu lembro que era o software de edição com hardware gigantesco, exato, né? Mas o MediaSen ainda era o MediaSen ainda era um software de edição bem... Não vou falar que ele era simples, mas ele não era... E depois chegou o Avid. Eu lembro quando chegou o Avid lá na O2, que foi um acontecimento, que chegou uma máquina gigante, assim, que era o hardware junto com... Você tinha que comprar o hardware, porque nenhuma máquina rodava. Daniel, eu edito desde o Final Cut 2, e foi uma época que foi no começo dos anos 2000, quando os diretores precisavam de produtora de publicidade, precisavam de um moleque, sim, porque eles sabiam mexer nos MediaSen, nem nos MediaSens ainda, mas precisavam de um moleque pra mexer no computador. Exato. E conseguir fazer aquilo funcionar. E aí eu vi que os editores mudou um pouco o padrão, então começou a surgir milhares de editores muito novos, sem experiência, porque você precisava apenas mexer no computador. Sim. E eu fui um desses caras que entrou numa produtora, ratão de produtora. Mas eu faço uma campanha contra esse software que você falou aí, tá? Qual? Esse aí que você falou. O último corte, né? Exato, porque... Por quê? Eu mudei no final das contas. Pra mim eu sempre chamo do software cujo nome não pode ser pronunciado, porque se você fala o nome dele, qualquer equipamento eletrônico do seu lado dá pau. Ou você perde publicidade no nosso caso. A gente perde um monte de gritão, todo de tudo. Perde. Toma cuidado aqui, senão vão parar de gravar aqui. Mas de qualquer maneira, aí eu aprendi, aí eu via os montadores dos comerciais do Fernando Meirelles, eu fazia teste VT, depois eu comecei a finalizar os comerciais, que era, depois que a montagem estava aprovada, tinha a pessoa que é o finalizador que ia deixar aquilo com a qualidade máxima para poder ir pro ar. Porque você, quando está editando, edita com uma qualidade reduzida, para você ter espaço para agilidade e tudo mais. Então eu fazia isso. E aí eu ficava vendo os montadores que montavam os comerciais do Fernando, ficava vendo que botão que eles apertavam, como é que eles faziam, e ficava pensando mais do que botão ele apertava, mas
por que ele apertava o botão aquela hora? Por que ele juntava aquele plano aberto com aquele plano fechado? Por que naquele frame que ele cortava? Em que momento corta, né? Em que momento começava, ele botava uma música e eu ficava olhando assim, só observando. Até que um dia o Fernando Meirelles dirigiu um comercial, que eu não lembro do que era, com o Bruce Willis. Ele foi para Los Angeles, comercial que ele deve ter, Bruce Willis tinha 1h30 no set, deve ter ganhado um bocado de milhões de dólares. Fez um comercial bem safado aqui pro Brasil, que o Fernando dirigiu, e tinha um montador que montou o comercial, só que o Bruce Willis chegou 1h30 e ele mais errou o texto do que ele acertou. Caramba. E a agência pediu pra fazer melhores momentos de erros. Sabe essa coisa que o YouTube hoje só... bloopers, assim, né? Mas é que hoje em dia o YouTube só pega os erros, né? Naquela época a gente escondia os erros. Exatamente. E hoje a internet... Era uma novidade mostrar os erros, exato. Né? E aí a agência pediu pra ter uns erros, uns bloopers do Bruce Willis, e o montador que montou o comercial não podia. E aí eu falei, Fernando, posso virar essa noite aqui e tentar fazer? Eu ficava lembrando qual era o botão que ele apertava, ele falou, faz aí, né? Aí eu virei à noite, aí no dia seguinte, com a base de muito café, mostrei pro Fernando, ele adorou, morreu de rir, mostrou pra agência, a agência curtiu, e aí no próximo comercial que ele fez, que eu acho que era de Parmalat, não lembro o que era, ele falou, você quer montar esse comercial? Eu falei, tá. E agora, como é que a gente faz? Quero, óbvio. E aí montei o comercial, na verdade, ele montou uma versão, eu montei outra versão, ele apresentou as duas versões para a agência e a agência aprovou a minha. Que maravilhoso, agradecer esse cliente até hoje, né? E assim, só pra entender, a sua faculdade que foi de publicidade não te deu bagagem no sentido de saber mexer em edição, mais ou menos, deu um pouquinho. Deu um pouquinho porque eu fiz SPM, e lá tinha um estúdio de vídeo, então eu ficava muito mais tempo no estúdio de vídeo do que eu ia pra aula e tal, mas todo o tempo que eu ia pro estúdio de vídeo e tinha eles estavam criando uma TV SPM lá, e eu criei um programa e eu vivia lá no estúdio de vídeo, mas eu montava na edição linear lá. Entendi. Era no VHS, aquele que a gente falou, pré-roll, 3 segundos. Era uma fortuna, cara. Porque o meu sonho era ter uma mesinha de corte super VHS e era impossível ter, porque... Era muito caro. Era muito caro. Hoje em dia você edita no seu celular, né? Exatamente. Qualquer celular você baixa de graça um programinha, né? E aí depois disso eu fiquei, sei lá, uns 3 anos editando comercial com o Fernando. Então todos os comerciais que o Fernando dirigia, eu montava e finalizava os comerciais. Então eu não dormia. Não dormia. Ô Dani, tem uma parada disso, né? Que a gente conversa muito. Eu sou editor, adoro edição, sou apaixonado. E eu viro às noites. Eu volto de uma gravação tão excitado e maluco que eu não consigo dormir enquanto eu não editar. Então eu passo 2 dias editando, mas... E o Rolandinho, pô, cara, tem que ser de madrugada? E eu falo, mano, não sei, cara, quando eu começo eu não consigo parar. Tem que ser de madrugada a edição? Não tem que ser, mas é que a edição ele tem uma coisa que geralmente você tá numa sala meio escura, você não vê que as horas... É isso mesmo. Eu imagino que é isso. Essa é a grande questão, né? Mas assim, eu não sou um entusiasta de virar à noite, tá? Eu virei muito à noite porque eu tava começando, porque eu queria aprender. E eu acho que quando você tá começando a aprender, você tem que se jogar mesmo, assim. Todas as oportunidades que apareceram na minha vida, eu me joguei. Se precisava virar à noite, eu fazia e fui aprendendo. Mas eu não sou um grande entusiasta disso, não. Eu acho que a gente tem que ter um saúde, tempo de reflexão. Além da saúde, mas o tempo de reflexão, um tempo de vida. Porque senão a gente só vive, se deixar... Um dos motivos pelo qual a gente vai chegar lá, né? Eu passei 15, 16 anos só montando filmes. Uhum. Um dos motivos pelo qual eu quis sair um pouco da ilha de edição para dirigir, né? Porque na verdade o que eu sempre queria era dirigir. Mas um dos motivos era porque eu queria ver gente. Eu não aguentava mais ficar numa sala fechada. Eu tava conversando com o mouse já. Uhum. Eu conversava com o monitor, eu falava com o teclado. Imagina. Era próximo do que você queria, mas ainda não era tudo, ainda faltava uma questão do ambiente, uma questão do, tipo... Porque quando você tá editando... pelo menos eu tô falando aqui de orelhada, né? Mas você tem uma intimidade com o material, que talvez você seja a pessoa que talvez tenha mais intimidade, você rever e ver. Então você, assim, o diretor conhece bem o ator lá no set, o cara que tá editando, ele conhece os meandros do take, né? É muito interessante isso. Por outro lado, você não tem contato com outras partes da produção audiovisual, né? Ali de estar pertinho, que também acho que te encantam, então... Eu acho que a montagem, o montador, assim como o roteirista, o fotógrafo, né? Eles são co-criadores do filme, né? Você tem o diretor, evidentemente, que é o capitão desse navio, que vai olhar e falar assim, eu acho que é mais ou menos por ali. Porque a gente nunca tem muita certeza não, tá? A gente vamos mirar lá. Mira ali. Se não for, a gente vira um pouquinho mais pra direita ou pra esquerda. Mas ele tem esses co-criadores,
né? Na verdade, todo mundo... Cinema é uma arte de equipe, ponto, parágrafo, travessão. Mas você tem esses co-criadores. E o montador é com certeza um deles. Talvez o fotógrafo, talvez o roteirista, o fotógrafo e o montador, e vou me corrigir aqui. O diretor de arte, talvez, mas o diretor, junto com o fotógrafo, sim, né? Junto com o fotógrafo. Mas eu vou até me corrigir, o roteirista, o diretor ou diretora de fotografia, perfeito. né, o diretor ou diretora de arte, o montador ou montadora, eles são esses pilares que, se você troca essas pessoas, o filme fica radicalmente diferente, né? Então, para mim foi uma grande escola de cinema foi montagem, tanto na publicidade, nos videoclipes, que eu também fiz muito videoclipe nesse período antes de começar a fazer o Cidade de Deus, né? E foi uma grande escola de contar uma história. Que seja num videoclipe, que é uma outra linguagem, que seja num comercial, que é uma outra linguagem. Mas até aí, pra você dar o salto de fazer isso com longa-metragem, é muito diferente, né? Então, mas esse salto foi o maior salto no escuro da história da civilização, porque... Da onde veio esse convite? Como é que chegaram no seu nome? Então, na verdade, trabalhava com o Fernando 3 anos e meio na publicidade. Então, ainda só com publicidade e videoclipe? Só publicidade. Videoclipe nem muito, porque o Fernando não fazia videoclipe, né? Eu fazia alguns videoclipes em outras produtoras. Mas numa época que era uma equipe gigante pra fazer um videoclipe, né? Era uma produtora. Era uma produtora e era uma coisa grande. Não era, você não tinha essa facilidade de equipamento. Vídeo era sempre uma coisa grande. Era sempre uma coisa grande, cara. Não era vídeo, Daniel? O clipe era vídeo? Depende. Depende, não, né? Mas às vezes era, mas rodava em 16mm, rodava em... Porque vídeo foi um monstro que apareceu aí no meio da tecnologia, não é? Que ninguém soube. Mas naquela época era 16, filmava em 16, telecinava, montava em digital e finalizava em digital, então, mas rodava em 16. O que é o que hoje a gente chama de cinema, né? Imagina rodar em 16. Rodava em 16. E aí eu tava 3 anos e meio montando com o Fernando, e um dia ele me chamou na sala dele, porque ele ia fazer o Cidade de Deus. Ele tava pensando quem que ele ia montar, ele tinha pensado alguns outros montadores mais experientes, que ele tava... Eu, se fosse ele, teria feito a mesma coisa. E aí o cara que ele queria não podia. E aí ele me chamou um dia na sala dele e falou assim: ô Daniel, assim, isso não é exatamente um convite, mas assim, se por um acaso eu te chamar... Eu falei, eu topo, vai ficar incrível, vai ser a melhor montagem. Botou banca. Eu falei, você vai ser a melhor montagem que você já viu num filme, vai ficar incrível. Eu saí da sala e falei, rapaz, que eu fiz, mas e agora? Mas você era um moleque bem foda, porque muita gente ia regar nessa hora, né? Mas eu tenho essa grande qualidade, que é, eu finjo que não é comigo. Mete o louco, a gente fala, né? Mete o louco. Não, tá pra mim total. Editar o filme, lógico. Claro. Aí depois resolve. Eu tenho um pouco disso também, sabia? Louco. Eu fiz isso até no Laços, pá, desculpa. Não, mas tá dando certo demais. E aí eu saí e falei, e agora, o que a gente vai fazer? Não sei, a gente vai chegar lá. Então, assim... Mas você tinha experiência com... Porque, tipo... Zero. É isso que eu quero entender. Zero. Dramaturgia... Zero. Montar diálogo tem timing, né? Eu nunca tinha montado... Não tinha montado nenhum curta. Nada. Só tinha montado publicidade e alguns videoclipes. A única coisa que eu tinha feito. Esse filme foi o que você foi indicado ao Oscar, ganhou o BAFTA. Então, mas isso foi um erro da Matrix. Esse foi um acidente no percurso. Então, deixa eu só entender. Então, nessa cronologia de trabalhos, você saiu de editar publicidade para um convite que você aceitou, e esse convite já foi Cidade de Deus. Esse convite foi Cidade de Deus, exato. Entendi. E aí cheguei lá pra montar o Cidade de Deus, que já era um filme numa época que a gente chama da retomada do cinema nacional, que tinha ficado parado nos anos 90 ali. E aí foi filmado pelo Fernando Meirelles e pelo César Charlone, que é o fotógrafo, Isso é 2001, isso é 2001. 2001, a gente filmou em 2001. Tá. E eu fui pro Rio, até fui no set de filmagem um pouquinho, fiquei montando no Rio, enquanto o Fernando filmava lá. E eu não tinha a menor ideia. E eles filmaram de uma maneira muito muito atípica, né? Então, assim, inclusive depois no Laços eu dei me inspirei na maneira com que eles filmaram Cidade de Deus. Que foi embaralhadaço. Porque eles não... Os meninos não leram o roteiro, né? Uhum. No Cidade de Deus, nenhum menino leu o roteiro, nenhuma criança leu o roteiro. Foi tudo à base de improvisação, foi tudo à base de ensaio, foi tudo à base de... E isso tem a ver com a Fátima Toledo, com o trampo dela? A Fátima Toledo, ela fez Cidade de Deus, mas eu não lembro exatamente quando ela entrou, porque teve o Guti Fraga, que foi o cara que foi lá nas comunidades e tinha um trabalho muito lindo, acho que chama Nós no Borro.
que selecionou todas as crianças, e em algum momento entrou a Fátima Toledo. Eu não me lembro muito bem, porque quando eu cheguei eles já estavam filmando. Então isso quer dizer que a coisa foi meio viva, assim, foi meio laboratório filmando e as pessoas descobrindo as Por isso que cenas os e diálogos gravando. é tudo tão real, tão legal, Porque né? tem muito de realidade misturado. Eu sempre digo que um filme, quando ele chega num estágio como chegou ao Cidade de Deus, ele é uma sucessão de acertos, né? É um acerto no roteiro, acerto no elenco, acerto na maneira com que o Fernando pensou o filme. E uma maneira que ele pensou o filme era filmar de uma maneira que era pouco formal. Então, o material chegava pra mim e ele era completamente caótico, o material. E eu não tinha a menor ideia de como fazer aquilo. A menor. Chegava aquele monte de material, eu não sabia nem por onde começar. Eu tava vendo sobre aquela cena, inclusive, que é de Cidade de Deus, eu tenho quase certeza absoluta, que é a da galinha, aquela clipagem da galinha, que eles prenderam a câmera no cabo de vassoura pra fazer a imagem. Sim. Eu fico imaginando esse material chegando pra você, porque eu acho que deve ter tido muita coisa aí que foi não invenção, mas foi criação lá na hora de como que a gente vai resolver. Exato. E era muito louco, porque assim, como as crianças não tinham lido o roteiro, cada take era de um jeito. Eles nunca falavam a mesma fala, eles nunca estavam no mesmo lugar. E o Fernando e o César propiciavam isso para deixar os garotos tão livres para trazer essa naturalidade. E aí eu, sem saber nenhuma regra de montagem, nenhuma teoria de dramaturgia, zero. E acho até, pensando hoje, racionalizando hoje, talvez se eu soubesse, se eu já tivesse feito um monte de coisa, talvez eu não teria feito aquela montagem. Porque talvez eu tenha arriscado tanto, porque eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. Você olhando hoje, você acha um absurdo também? Porque eu acho um absurdo, Dani. Absurdo. Eu olho assim, eu acho um absurdo o Fernando ter colocado aquilo na minha mão naquela mas o resultado final eu acho um absurdo. Não, e tem coisas de montagem um filme especificamente que são absurdas. Então, de montagem, tecnicamente, que eu vejo várias vezes, babo várias vezes, não é um filme normal, assim. Ele é fora da casinha, cara. De novo, eu me deparei com essa cena agora, porque era um menino no TikTok, inclusive, falando sobre, eu não lembro o nome dele, mas ele vai saber caso ele esteja assistindo. E aí eu vi a cena de novo, né? Ele põe a cena lá, um trecho. É muito bom. Você tá falando que você não tinha nenhuma experiência com dramaturgia. Eu fico imaginando, porque tem uma coisa de ritmo ali, de essa coisa da galinha que vai ser abatida, ela foge, vai todo mundo atrás dela. Nossa, isso é muito legal. É assim, é muito fera, assim. Então eu fico imaginando uma pessoa que não tinha experiência, óbvio, você tinha o apoio do diretor e do roteiro, imagino que isso deve ter feito... Com certeza. Porque o Fernando, ele é um tipo de diretor que ele vem da montagem. Ele entende muito de montagem. Isso é muito bom para um diretor. Tipo, ele tá pensando no teu papel. Ele pensa. Ele filma já pensando um pouquinho como ele vai montar aquilo. Porque ele senta lá e monta, se for o caso. Então ele tem essa noção, o que ajuda muito. Mas o Cidade de Deus era um filme que, como eu falei, é uma sucessão de acertos, mas ele tinha um negócio caótico ali que eu falei, em vez de tentar botar ordem, eu vou... E como eu não sabia nada, depois que eu olhei pra trás e comecei a pensar, mas assim, no trabalho da montagem, da direção, na vida mesmo, né? Você tá sempre brigando entre duas maneiras de ver o mundo, que é racionalizar ou a intuição, né? Você tá sempre... eu não sabia que eu estava fazendo isso no Cidade de Deus. Como eu não sabia racionalizar, eu não tinha teoria, eu só segui minha intuição. Foi só pela sensação, pelo feeling. E hoje na montagem, até na direção, eu sempre digo isso. Sempre escuta a intuição primeiro, sempre, 100% das vezes. Porque a racionalização, você volta quantas vezes você quiser. A intuição não. Então, mesmo quando eu... Você tem uma chance só. É uma chance só. Então, quando eu tô como montador, eu sempre peço pro diretor pra assistir o material sozinho e pra fazer um primeiro corte sozinho, sem ele. De preferência que ele me diga pouco sobre o que é aquela cena. Então, eu leio o roteiro uma vez só, depois eu largava o roteiro, pouquíssimas vezes eu voltava pro roteiro, e aí porque quem manda pra mim é o material bruto, não é mais o roteiro. O material bruto que vai contar... Eu sempre digo isso, né? Que quem conta como monta um filme é o material. É ele que vai me contar. Não adianta você querer ser fiel ao roteiro e tá construindo uma coisa que não tá fazendo tanto sentido ou ficando tão legal, né? Porque depois de captado, o roteiro é uma etapa... Não que foi passada, mas... Eu entendo o que você quer dizer. Existe uma hierarquia, o material já existe. Então a gente vai ter que ser mais fiel ao que já foi captado do que o que foi... Ninguém vai ler o filme. Exatamente. Ninguém vai ler o filme. As pessoas precisam ver... Sim, mais do que ver, elas precisam sentir o filme. Elas precisam se conectar com o filme. E é um material... não é o de... Fala uma coisa que é meio maluca de pensar. Que não é o montador ou o diretor que diz como monta o filme. Quem diz como monta o filme é o material. Ele tá dizendo pra você o tempo inteiro. O seu trabalho como diretor, como montador, é conseguir enxergar no material o que pertence ao filme e o que não pertence ao filme.
Então você vai separando. Isso aqui não pertence ao filme, aí isso aqui pertence, mas precisa lapidar. Aí você vai aqui, ó, tira uma aresta aqui, ou aumenta um tempo, ou diminui um tempo. Dani, em quanto tempo demora pra montar um filme? Quantas horas? Depende, assim, depende. Na Cidade de Deus levou de 6 a 8 meses, mais ou menos, de começar. Eu comecei a montar enquanto eles filmavam. Depois da filmagem deve ter sido uns 6 meses. Quantas horas por dia, assim? Não sei te dizer, mas assim... 10 horas por dia? Eu acho que não. Eu montava... Porque longa é diferente, cara. Porque longa você fica muito tempo. Então você precisa... Naquela época a gente ainda trabalhava 6 dias por semana. Hoje em dia ninguém trabalha 6 dias por semana. E eu sou um grande incentivador de não trabalhar 6 dias por semana. Sim, eu também. É um tempo de maturação que você tem que ter no longa-metragem. Quem trabalha com arte, inclusive, né? Você tem que ter um tempo. Não dá pra... Não é sobre horas de trabalho. Você para, pensa um pouco, qualidade dorme. do tempo? Tipo isso? É sobre você... O longa, ele tem essa coisa de você trabalha, você de repente se distancia do filme um pouquinho. Dorme, né? Vai assistir vai outro dormir, dia. ou de repente fica ali uma semana, para uma semana, vai fazer outra coisa, depois volta. Eu acho que ele tem essa... Ele pede. Mas eu não sabia nada disso, tá? Fazer a Cidade de Deus. Teve que descobrir Não isso. sabia nada, não sabia nada. Nada de nada. Mas eu tenho várias dúvidas, eu quero descer no detalhe, porque Tá. é o que me interessa. Primeiro, o diretor, quanto de liberdade, assim, ele ficava muito no teu pé, sentava com você pra ver cada cena e teve esse acompanhamento? Essa é a primeira coisa que eu queria saber. Então, cada processo é um processo, cada filme é um filme, cada diretor é um diretor, Claro. né? O Fernando, que é um cara muito inteligente, um diretor, talvez, se não ou mais, um dos mais talentosos do Brasil, ele, e como manja muito de montagem, ele me deixava muito livre. Até porque ele acreditava, a gente tinha 3 anos e pouco juntos na publicidade, e a gente tinha gostos meio parecidos, então ele falava assim, faz aí, depois eu vejo. Então, eu acho que isso é uma das melhores coisas, porque eu acho que o montador ele tem que assistir o material sozinho, fazer um primeiro corte sozinho, e aí com o diretor, eles podem fazer quantos cortes forem necessários para chegar no corte final. Mas esse lugar em que o montador vem com um olhar fresco, que não estava na filmagem, que não participou da preparação, que não ficou anos escrevendo aquele roteiro, ou trabalhando naquele roteiro, mas que simplesmente vai olhar e que a decisão para aquela imagem estar impressa ali na tela, o que levou, as dificuldades que levaram para chegar naquela imagem, não importam. O que importa é a imagem. Uhum. Então o montador ele tem esse olhar fresco. Né? Então ele vai estar lá tentando transformar o material bruto em filme. Então o Fernando me deixava muito livre e depois a gente assistia junto, ele pedia umas coisas, eu ia lá, fazia, e a gente chegou e eu comecei, como eu não sabia, eu comecei a fazer tudo que me dava na telha, porque não tinha, que é uma coisa muito linda que eu acho depois eu fiquei pensando, é uma maneira de encarar a vida. A gente fica tão padronizado na vida com as nossas certezas, com as nossas crenças, com tudo que a gente aprende, que vira essa grande bagagem de coisas que a gente pensa e que a gente vê o mundo, que a gente vira um grande repetidor de padrão e não percebe. A gente tem pouca consciência no disco riscado que nós somos como seres humanos. Cada vez menos flexíveis, né? Muito menos, porque cada vez mais você vai repetir o padrão que funcionou. E como eu não tinha nenhum padrão no Cidade de Deus, eu não devia nada pra ninguém. Eu falei, cara, eu vou fazer. E se ficar legal, o Fernando ele confiou em mim. Se ficar legal... Você não tem uma carreira a perder, né? Você não era um tinha cara nada. que tinha... Você tem o Fernando como filtro, Claro, digamos assim, claro, você faz o que você quer e depois o Fernando vai olhar e falar, não, isso aqui não cabe, isso aqui Mas não... que legal, que sensibilidade do maestro nesse momento em pensar, putz, eu vou passar a edição pra um cara muito bom de publicidade, que é meu braço direito, que ele vai me trazer uma coisa muito diferente, talvez, do que um cara que já monta cinema há muito tempo, né? Talvez tenha sido isso que passou na cabeça Ou dele. foi também outra coisa, mas ou não coube sei. muito bem, né? Eu só posso agradecer. Sim. E dizer que quando me foi dada essa oportunidade, eu cheguei lá e falei, cara, vou fazer o que eu acho. E aí falei, como eu não devo nada pra ninguém, e óbvio que o Fernando Meirelles, junto com o César Chalone, já tinha um desenho pensado na dramaturgia, né? Então você pegar o primeiro 1/3 do Cidade de Deus, que é nos anos 60 ali, que é a história do trio Ternura, ele é filmado um pouco mais, eu odeio essa palavra, tá? Eu odeio essa palavra ele é filmado um pouco mais clássico, né? Então, você respeita o eixo, você faz o plano aberto, você tem movimentos de câmera que estão ou no Steadicam, ou num carrinho, ou num tripé. A segunda história, que é a história do Zé Pequeno, que entra nos anos 70, então, começa a ficar uma câmera na mão, mais livre, mais solta, uma linguagem mais solta, então eu já começava a seguir menos regrinhas de montagem, então raccord, aquela continuidade de movimento já não importava tanto, eu podia pular o eixo, que eu não sei se a galera sabe o que é eixo, mas
né? Assim, Quando você pula pro outro lado da câmera, pro outro lado inverte, né? inverte o olhar, podia pular eixo, eu podia fazer o que eu quisesse e eu tinha menos compromisso. E no último terço do filme, que é a história do Mané Galinha, que começa a grande guerra na Cidade de Deus, aí sim, aí era só plano fechado, câmera na mão, bagunça, e tinha uma vontade do Fernando e do César de tirar o seu fôlego, tirar o seu entendimento espacial e não te deixa confuso, claustrofóbico e confuso. Entendi. Então, aí sim, não é que eu não podia não respeitar, eu não tinha que respeitar nenhuma regra de montagem. Mas- E o material era muito foda. Era muito incrível e muito caótico, Tá. mas era muito incrível. Mas era incrível. Era incrível. Já teve algum filme que você teve muita dificuldade, todos esses filmes que você editou, algum que foi muito difícil ou Cidade de Deus foi o mais complexo? Então, Cidade de Deus foi mais complexo porque eu não sabia fazer e o Tá. material era menos dentro da estrutura de se fazer um filme. E eu não tinha a menor ideia de como fazer. Então ele foi definitivamente mais complexo. Mas eu tive muita sorte que eu trabalhei com Fernando Meirelles, com Zé Padilha, com Laís Bodansky, com Karl Hamburger, com Walter Salles. Então eu tive essa sorte de trabalhar com Os feras, com né? Eliane Café, só com diretores que eu admiro muito no Brasil, né? Então o material sempre vinha muito bom. Eu sempre ouvi muito história, assim, de bastidores, do Tropa de Elite, de ter mudado muito na pós-produção e na edição. É verdade. De que foi Mudaram uma coisa... mudaram o principal, o personagem principal. que tiveram mudanças muito radicais, assim, de como o filme foi imaginado e mudou depois. Queria que você contasse, porque, né, foi você que mexeu no material. Eu tava lá, né? Eu chorei no banheiro quando Que a gente louco, teve essa né? ideia. O que a gente conversa, a gente só fala disso, né? Eu queria entender de quem foi a ideia, tipo, qual o momento que vocês perceberam que esse plano inicial não ia funcionar, quem que botou a mão no fogo. A gente só sabe as se foi fofocas, conjunto. né? A gente quer saber. Vou te contar a fofoca do Inside. Ótimo. Então, na verdade, o primeiro Tropa de Elite, né? Dirigido pelo José Padilha, era a história do Matias. Do Matias. Do que, André. que era o personagem do André Ramiro, né? Então era a história de um cara que entrava na Polícia Militar do Rio de Janeiro e começava a entender ali como funcionava aquela instituição e toda a corrupção por trás. Mas era a história de um cara que entrava na faculdade e arrumava um emprego para pagar a faculdade e acabava entendendo como funciona a instituição da Polícia Militar do É Rio de tipo um Janeiro. outsider que vai ver tudo pela primeira vez junto com o público. Essa Exato, é a pegada. principalmente ver pela primeira vez. Então, todo o voz-off do filme, a narração, era do Matias. Então, inclusive, o filme tinha lá no começo uma coisa que a gente jogou fora e tirou do filme, que era você parecia o Matias criança, que o pai dele morria, e aí ele era adotado pelo neto. Vocês filmaram isso? Sim, tava filmado, tava montado, tava lá. E esse material se joga fora e... Deve estar em algum lugar de algum HD que foi apagado, não sei. Nossa, que doideira. Tá. Que louco. Então tinha todo esse crescimento, aí o pai do neto adotava o Matias, aí eles criavam juntos, eles cresciam juntos, e tinha um monte de outras cenas que a gente jogou fora. E a gente montou esse filme, trabalhou 6 meses, tava numa correria, porque queria mandar para um festival, e a gente mostrava para algumas pessoas, poucas pessoas, e todos diziam duas coisas. O filme é legal, mas demora 50 minutos para começar. Isso geralmente não é uma boa... Porque é normal, Dani, você fazer uma primeira montagem e depois passar por testes? Assim, mais ou menos. Mais ou menos? Nunca é na primeira montagem, Tá. tá? A primeira montagem tem um fato que é interessante e engraçado, que é em qualquer filme, tá? Eu posso dizer isso até arriscando dizer que qualquer filme de Steven Spielberg até o cara que tá começando aqui fazendo o primeiro filme depois da faculdade. Uhum. Quando você monta todas as cenas, você junta, faz o que a gente chama de corte zero, o juntão, e você assiste pela primeira vez, você é o montador, o diretor ou a diretora, a reação é sempre igual. Você sente e chora. É sempre igual. Você fica desesperado, você fala, o que eu tô fazendo? Isso aqui não tá funcionando. Para de acreditar no material. Nossa, tipo isso, por entendi. quê? O que eu resolvi Dani, fazer esse filme? Me falaram a última vez que a gente gravou agora, me falou, o material nunca tá tão bom quanto na gravação e nem tão ruim quanto a primeira vez que você viu na edição. Exato. É tipo Você chega isso. tão empolgado da gravação. Exatamente isso. Exatamente. A melhor descrição. E aí, a gente não era o primeiro corte, já tinha 6 meses de trabalho. Então, já tinha um corte que era muito legal. Mas era a história do Matias. E a gente mostrou para algumas poucas pessoas. Não era nenhum Não era um não era um screening, tá? teste. Eram amigos, assim. Uhum. E todo mundo dizia essas duas coisas. O filme demora 50 minutos para começar, o que nunca é um bom sinal. E todo mundo dizia, pô, mas esse Wagner Moura, hein? Atorzão, esse cara é incrível. E a gente percebeu duas coisas. Que o André Ramiro fez um trabalho maravilhoso. Ele não era ator, né? Quando ele foi fazer o Tropa de Elite.
ele fez um trabalho maravilhoso, só que o personagem dele não sabia o que queria nos primeiros 50 minutos de filme. E a gente geralmente não gosta muito de personagem que a gente não sabe o que quer. Você fala que não tem um objetivo claro, assim, que você não sabe pra onde ele tá indo. Ele não era um personagem. Falta profundidade. Ele que vai te dar a mão e vai te levar pra história. E se você não sabe pra onde o cara tá indo. E depois que ele entrava no curso do BOPE, aí você ia atrás do André Ramiro. Mas até lá, que era 50 minutos de filme, você ficava meio assim, o filme é legal, tô indo, tal, bem feito, bem filmado, tal. E o personagem do Wagner Moura, que é o Capitão Nascimento, que era um personagem secundário no filme, ele realmente entrava na trama aos 50 minutos, quando entrava o curso do BOPE. E a gente percebeu que essas duas coisas estavam ligadas. E eu lembro... só entrava nos 50 minutos. Não, ele aparecia antes. Sim, mas era filme, assim, o filme era completamente diferente. Então. Era completamente diferente. Tá. Era a mesma história, as mesmas cenas, mas ele tinha uma outra pegada, era um outro approach, a montagem era diferente. 50 minutos jogado fora. Não era jogado fora, porque o que aconteceu? A gente tava numa padaria conversando sobre o que a gente ia fazer e o Braulio Montovani, que é um roteirista, falou, olha, lembra que a gente tentou fazer uma versão de roteiro em que a narração mudava do Matias pro Capitão Nascimento e voltava. Ele falou, será que a gente não faz esse filme pelo ponto de vista do Capitão Nascimento? Então foi a ideia dele inicialmente. A primeira provocação foi dele. E aí eu sentei fui pro banheiro, chorei 15 minutos sem parar. Você imagina. Agora, dá um apego ao material, você tem isso? Apego, assim, apego a 6 meses de trabalho, que eu ia ter que quase começar a jogar fora e começar de novo. Mas falei, vamos lá. Por isso, né? E aí a gente tinha que entender sobre o que era o filme agora, né? E aí eu dei essa ideia de que o filme era sobre o Capitão Nascimento, ele quer sair do BOPE, né, do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, e ele precisa encontrar um substituto. E aí o mote era esse. O Neto e o Matias, se os dois fossem uma pessoa só, o problema dele estava resolvido, porque ele escolhia essa pessoa. Mas ele tinha que escolher entre... Um tinha mais coração, o outro tinha mais cabeça. Então ele tinha que escolher entre um dos dois. Então esse era o dilema do filme. Aí eu falei, vamos tentar fazer em cima disso. E a gente sentou lá, o Zé começou a reescrever o Zé começou a reescrever a narração off e a gente começou a remontar. Então, o Tropa de Elite que todo mundo conhece... Ele é essa inversão, que a gente inverteu a sinopse, trocou o protagonista do filme, sem filmar nada pra isso. A gente só fez isso na montagem. Foi só locução, né? Foi sem filmar. Locução. Nossa, que genial, foi sem filmar. Sem filmar mais nenhuma cena. A gente não filmou nenhuma cena pra fazer essa inversão. Nossa, que importante o trabalho da edição, então, né? Porque você muda completamente. Não é outro filme no sentido de que, o filme ficou diferente. Não. Outra história. É outra sinopse. Outra narrativa. É uma outra sinopse. É uma loucura. E você voltou pra ilha e depois voltou pra eles com outro material, tipo, empolgadão? Não, mas o Zé Padilha tava perto, né? Nessa época ele tava bem perto, a gente foi... Ele ia reescrever, ela reescrevendo o off, a narração. Mas vocês tiveram certeza, assim. Tipo assim, conforme vocês foram indo pra esse lado, vocês falaram, nossa, esse é o filme. Deixa eu contar uma coisa, certeza é uma coisa que não existe no cinema. Perfeito, então eu vou refrasear. Nem na vida. Não é certeza, mas eu digo assim, vocês foram sentindo, conforme vocês foram montando pro outro caminho, que tudo bem, essa versão realmente é mais potente, conversa mais com... Tem uma coisa que eu digo como montador e como diretor também, que assim, quando você assiste, tá lá, na montagem, você fez lá e assistiu, e você tá em dúvida, é porque não é. Porque quando você não tem dúvida. E às vezes você não sabe explicar o porquê. Por isso que eu digo que a intuição é tão importante. Você assistiu e fala, cara, é isso, acabou, é isso. Por quê? Não sei, mas é isso aqui. Quando você fala, putz, é legal, mas tá... É porque trabalha porque ainda tem mais um negocinho pra mexer. Você tá reparando na técnica, né? Você não embarcou na... Porque simplesmente não é aquilo. Se você tá em dúvida é porque não é. Porque quando você não tem dúvida. E, Denis, você acha que assistindo também muito material, você aprendeu a dirigir? Porque eu trabalhei muito com edição e eu ficava assistindo os diretores, eu aprendi a ser cinegrafista editando. Depois de eu ver tanto vai ver que material ruim, material bom, que o cara tem que segurar no plano. Putz, quando eu fui gravar, eu falei, eu já sei mais ou menos de tanto assistir os caras. Já faltou tanto respiro pra mim na hora de editar. Tanto um segundo a mais que eu vou buscar isso, né? Entendi. Eu costumo dizer que o montador é bom porque ele aprende com o erro dos outros, né? Tipo isso, né? Ele aprende, tá lá, fala, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui eu tenho que tomar cuidado pra não repetir, né? Mas eu acho que quando teve essa... Já pulando na linha do tempo lá, quando teve um pouco essa mudança para a direção, hoje eu consigo ver que tem o lado positivo e o lado negativo. E aí eu vou dizer um pouquinho sobre o que eu falo isso, né? Assim, o lado positivo é que, assim, com certeza, de todas as escolas, roteiro, atuação, fotografia, direção de arte,
todas as escolas para chegar na direção, talvez a montagem seja a melhor. Talvez. Posso estar falando uma besteira, todo mundo tem a sua opinião, essa é a minha. Porque você entende o que funciona, o que realmente vira filme. Né? Aí você pode estudar roteiro, você vai estudar atuação e tal, mas você entende o que vira filme. Quando eu comecei a dirigir, eu percebi que esses anos todos, esses 15, 16 anos que eu fiquei só montando longas-metragens desses diretores incríveis que eu falei, isso me deu uma objetividade muito grande. Então, quando eu tô dirigindo material, a gente decupou tal, eu tô lá no set de filmagem. Eu tô olhando o vídeo assiste aqui, então é como se eu estivesse assistindo, falei, eu já cortaria aqui. Então, me dá uma objetividade muito grande de saber o que funciona, o que eu preciso gerar de material para poder cortar. E também segurança, não? Sim. O que eu quero dizer é assim, você tá lá no set, você fala, gente, eu acho que a gente já tem, tipo assim, esse negócio do já tenho. Já tem, né? Às vezes você mente um pouquinho, você nunca tá 100% seguro. Não, total. Partindo do pressuposto que não existe segurança nenhuma em nada. Você sabe que você salva na pós, né? Não, acho que melhora a sua segurança. Com certeza. Com certeza, ter esse entendimento da montagem te ajuda a você estar mais seguro. E mais objetivo no que vai funcionar e conseguir gerar todo o material que você precisa. Por outro lado, uma coisa que eu venho me policiando com muita presença, com muita observação, que é essa mesma objetividade que a montagem te dá, também pode ser uma prisão. Porque às vezes você está tão focado naquilo que você precisa e você não vê o ouro e o diamante que está do seu lado. E o cinema é uma arte completamente viva. É uma arte orgânica, uma arte que muda o tempo inteiro. Eu tô aqui falando com você e de repente alguém se mexeu ali assim, ó, e tem uma coisa muito interessante acontecendo e eu tô tão focado aqui que eu não vejo. Perfeito. Né? Então, assim, essa objetividade às vezes me bloqueia. Então, é quase como se fosse um cabresto, assim. Tem um pouco a ver com a escola da publicidade, de que a gente é um pouco pressionado para fazer as coisas rápido e super focado, sem muito artístico, porque eles não precisam estar rapidinho. Não sei se tem a ver com a publicidade, porque eu acho que a publicidade tem uma arte por si só, ela só é um pouco diferente, sabe? Assim, eu não acho que são duas coisas... Eu acho que tem mais a ver com essa coisa do... Porque tem uma... O Sandberg me falou uma vez, eu vi um workshop que ele fez uma vez e eu achei tão maravilhoso que ele fala assim, às vezes o diretor tá tão preocupado com o que ele quer e ele não consegue escutar o que o filme tá pedindo. E é o que você falou pra gente, assim, a sua própria biografia prova isso, porque você falou que você foi montar a Cidade de Deus, o material era caótico e justamente eu acho que existe uma riqueza aí na hora do diretor tá captando o filme de se permitir, porque eu entendo que tem a ver com isso. A objetividade faz você ir atrás de conseguir o material que você tinha planejado. Mas às vezes o filme podia ganhar uma dimensão a mais. Você poderia ter cenas que você não pensou, as cenas poderiam funcionar de um jeito diferente. Total. Que você tá tão escravo daquela... Não, tudo bem, eu preciso disso aqui. E tem diretor de fotografia que eu acho que também são mais assim, porque a gente quando vai pesquisar como são feitos os processos e produzir curta-metragem, a gente vê que você decupa tudo lindo e aí chega na hora de gravar, você acha um cantinho maravilhoso, porque na publicidade você faz uma visita técnica antes, todo mundo anota, o cliente aprova, então você chega lá, você não foge daquilo, né? Eu sei porque eu fiz algumas coisas de publicidade e eu fiquei louco com essa formalidade. A publicidade é escrava da formalidade, porque tudo você tem que aprovar. E é muitas instâncias para aprovar. Então, você chega lá e fala, nossa, ia ficar tão mais legal aqui, mas tudo bem, tá aprovado o plano, já vamos aqui. Quando você tem tempo, você faz as duas opções, né? O Lula Carvalho, que foi o diretor de fotografia do Bingo Rei das Manhãs, que é filho do Walter Carvalho, talvez um dos maiores fotógrafos do Brasil, e o Lula também, tão incrível quanto o pai, ele falou uma coisa assim, aprendi um negócio com meu pai, a gente tava filmando uma cena do Bingo Rei das Manhãs, que é a cena que o Vladimir Brista tá fazendo teatro de sombras, projetado na parede pro filho. E a gente tinha decupado mais ou menos, e aí o Lula botou a câmera numa posição com um refletor aqui, que dava um flare na câmera e tal, e ele falou assim, olha isso aqui. Eu falei, cara, mas isso aqui acho que eu não vou usar, porque eu vou montar daqui, que a gente tinha planejado daqui pra cá, acho que não tem espaço pra cortar pra isso aqui. Aí ele virou pra mim e falou assim, meu pai um dia me ensinou uma coisa que eu nunca esqueci. Num set de filmagem, você botou a câmera, tá bonito, tá incrível, roda. Porque depois da montagem... E eu, como montador, vou falar não pra uma opção. Claro, né? Eu falei pro na dúvida, por que você tá me escutando? Roda essa merda logo aí. Dani, e já aconteceu de eu estar com material de montagem e sem querer bater num material que...
nossa, tá lindo. E eu vi que não gravaram, foi só um take de teste. Eu não percebi na hora que a luz tava mais bonita, assim. Eu imagino que acontece, você tá estressado na hora, Mas você tá na correria. O acaso é maravilhoso. Aquilo não planejado é muito maravilhoso. E às vezes todo o ouro tá ali. Eu gosto Isso com ator também? com tudo Porque o ator no é cinema. muito vivo, né? Com tudo, com figurino, né? com locação, com direção de ator arte. é muito exato. vivo, é ótimo. É. É impressionante como o ator é vivo. Não, mas eu digo que eu gosto muito de entrar, como diretor, eu gosto muito de entrar no set o mais preparado possível, até para poder jogar tudo fora e fazer tudo de novo lá. Mas eu pelo menos sei por onde eu vou começar. Eu tenho um plano de ataque para aquela cena, um desenho de cena pensado. Mas chego lá na hora, a locação me mostrou de uma maneira diferente, ou o ator me deu uma coisa que é diferente, ou o fotógrafo falou assim, pô, e se a gente virar a câmera pra cá e é muito melhor, vamos jogar fora. Ou vamos fazer, se dá tempo, e nunca dá, porque o tempo é o maior inimigo do cinema é o tempo. E do fotógrafo? De tudo. Porque ainda tem uma coisa que eu brinco do cinema, que é assim, todo mundo, né, a gente geralmente tem menos dias de filmagem do que você gostaria, sempre. Não importa qual, pode ser Vingadores. Eles vão querer 5 semanas gostariam mais. demais. Gostariam demais, sempre. Então, assim, eu digo uma coisa, da primeira vez que eu entrei num set profissional, eu fiquei assustado um pouco com a burocracia do set, e eu inventei esse pensamento que, assim, no set de filmagem, todo mundo diz quanto tempo precisa. A arte, fotografia, câmera, o figurino, camarim, maquiagem, direção de arte, todo mundo diz, vou precisar de 1 hora, maquinista, o eletricista para botar a luz, eu preciso de 1 hora para te entregar isso aqui. Todo mundo diz quanto tempo precisa. O diretor é o único que roda com o tempo que sobra. E é uma grande luta, mas uma luta num bom sentido, é uma grande administração de todo mundo entender que tá todo mundo fazendo o mesmo filme. Que não adianta nada o figurino estar incrível e a fotografia estar linda se eu não tiver tempo de trabalhar com ator e puder fazer os Cada um planos que... lutando pelo seu, Então não todo dá, mundo né? vai ter que ceder em algum momento pra criar esse ambiente. Inclusive o diretor, porque o diretor é o que mais cede. O diretor que vai ceder, obviamente. É o Ele que vai, mais já, cede. já sai cedendo. Eu digo que dirigir é a arte de lidar com as próprias frustrações. Se você não estiver preparado para lidar com as suas frustrações, vai fazer outra coisa, porque você faz isso todos os dias no seu processo. E Dani, e como é que faz com o ator? Eu imagino assim, então você tem que ensaiar muito com o cara antes, porque realmente no set você fica 6 horas preparando e 10 minutos rodando. É tipo isso. Então você tem que preparar com esses caras muito antes, porque... Depende do processo, né? Depende do processo. Por exemplo, Porque o sonho do diretor é que fosse o contrário, né? Que Sim. montasse em 10 minutos e passasse 6 horas, sentasse no chão com os Exato, atores ali exato. Mas infelizmente essa não é a realidade. O que você precisa fazer é que quanto mais você se prepara antes, mais a equipe tem informação para te entregar mais rápido no dia. Quanto menos você prepara antes, mais perdido tá todo mundo, você gasta muito tempo no set tentando se entender. Perfeito. Então, você, como diretor, tem que entender aonde você vai apostar suas fichas, né? É como você entrar num cassino, você tem essa quantidade de fichas. Você não vai conseguir jogar em todas as mesas. Vou jogar um pouquinho aqui na roleta, eu fazendo essa comparação Maravilhoso. com o jogo. Você vê que você é velho, dá pra ver que você é a idade. Não, mas foi Eu tô ótimo. brincando. Hoje seria com videogame. É isso. Mas só pra dizer que assim... É uma aposta, assim. E o diretor, ele é o cara, ele é esse maestro que vai fazer esse entendimento da equipe de que tudo é uma coisa só. Então, se a equipe está motivada, se a equipe está tentando entregar o máximo, tentando entregar o melhor, se a equipe está entendendo, porque ser diretor é ser um comunicador, eu estou contando uma história. Se eu não consigo explicar para minha equipe o que eu preciso no dia da filmagem... O público, então... Imagina o público. Né? Então, o diretor ele é um cara que ele tem que saber se colocar, tem que saber se comunicar, tem que saber administrar essa equipe para estar todo mundo empolgado, dando o melhor de si, ao mesmo tempo que entender que às vezes você não vai conseguir agradar todo mundo, às vezes o figurino vai ficar chateado porque gostaria de mais tempo, às vezes a fotografia queria mais tempo para iluminar e ia ficar mais lindo, mas você fala, você vai ter que tomar a decisão, tipo assim, ó, neste momento eu tenho 20 minutos a te dar pra você iluminar melhor. Hoje eu não tenho. E às vezes o cara tá iluminando maravilhoso uma cena que você vai usar muito pouco, você sabe que no final... Mas é isso, você que tem que tomar essas decisões. Eu queria... Perdão. Depois eu quero perguntar como é trabalhar com criança, hein? Mas antes de chegar aí, que eu também tô super curioso, eu queria só que você falasse um pouco sobre essa coisa de delegar, porque eu acho que tem a ver com várias funções do audiovisual, e aí todo mundo tá ouvindo que vai começar em várias funções. Eu sei que também muda de diretor pra diretor. Tem diretor que é... Eu não vou dizer que isso é bom ou ruim pro filme, mas é mais insuportável nesse sentido de que o cara, ele é apegado e gosta de ter tudo ali muito próximo.
tem diretor que já tem um jeito de trabalhar que confia muito na equipe técnica dele, então em Hollywood tem o dá texto, uma liberdade. Né? Tem diretor que quer que faça em cima do texto, tem outros que não tem texto, né? Eu acho, e até queria ouvir de você se é uma bobagem que eu tô falando, mas eu sinto que numa indústria como os Estados Unidos, onde já tá muito formatado, que tem o produtor, então tem a produção que já decide as peças, e o diretor, ele tá mais ali, ele tem que lidar com o que ele tem. Ele é contratado, Brasil, né? Aqui no Brasil, por ser um pouco menor, eu sinto que o diretor, ele tem um poder de decisão da equipe técnica maior. Então você pode me corrigir se for bobagem. Mas como é que é no seu processo essa questão de delegar, o quanto você controla? Bom, antes de falar do mercado, vou falar um pouco... Existem diretores e diretores, né? Cada um tem o seu sistema e cada projeto é sempre um reflexo do pai ou da mãe, né? Do diretor ou da diretora. Perfeito. Né? É sempre um reflexo disso. Eu acredito, até por ter essa escola, principalmente do Fernando Meirelles, que trabalha muito assim, que é um gênio disso, de formar equipes que ele confia e conseguir, de alguma forma, todo mundo tá ali muito motivado para entregar o melhor que pode. Eu acredito que cinema é uma arte de equipe. Ele é uma arte de junção. O diretor, ele não é... Óbvio que ele é o cara que tem que saber, ou pelo menos ter um cheiro de que filme ele quer fazer, né? Mas, para mim, o filme, ele é sempre o resultado de um processo. Ele não é o resultado. Porque às vezes a gente fala, eu quero fazer o resultado. Não. Pra mim, o que é interessante é o processo. E o filme vai ser o resultado desse processo. Porque você cria o filme no processo. Eu, quando vou pegar um projeto novo, eu geralmente gosto de projetos que eu não tenho a menor ideia de como eu vou resolver. Vide aceitar fazer Cidade de Deus. Eu não tinha a menor ideia. E o que me empolga é isso. E principalmente poder, no caso da direção, poder ter pessoas que possam somar. Filme é sobre soma. Se o projeto tem disputa de poder, disputa de ego, é um diretor... Eu acho assim, o diretor que fala, eu estou aqui para dizer como é que faz e todo mundo cumpre tarefa, não sei, eu acho que isso tudo imprime na tela e não imprime... Claro. Óbvio, tem um gênio que faz isso e faz um puta filme, pode ser. Não é a maneira com que eu vejo. Você acha que os filmes enlatados, eles são mais assim, Dani? Tipo, eu não vou falar aqui nomes, mas esses Sim. filmes que são feitos mais comerciais, na pauleira... Eu acho que é tudo reflexo de como o diretor vê. Que é meio vem da novela, vem da... Mas assim, é tudo reflexo de como o diretor vê e do processo. Porque às vezes, como você falou, né? Tem processos que são mais enlatados, que chega um produtor e fala, quero fazer este filme aqui, e contrata uma pessoa pra fazer. E tem esse prazo, a gente já sabe o que a gente quer, isso aí. E não tem nada de errado com isso, porque tem público pra isso. A única coisa que eu acho que tem de ruim é quando quem tá fazendo um filme tá pensando só no produto final, não está pensando no processo. Isso eu acho errado, eu acho ruim. Porque... o processo pode ser uma merda pra todo mundo, né? E aí o filme imprime um negócio que, assim, não é sobre a... Pra mim, assim, a arte é conexão. Pra mim, a arte é conexão. É eu ter uma faísca que... Essa faísca é uma ideia que me bateu, um sentimento, uma faísca. Antigamente, na época dos 16mm, do 35mm, essa arte era passada pela luz. Você iluminava o ator, você pegava uma câmera de negativo que imprimia por luz, você projetava no cinema por luz e essa luz chegava no olho de quem está assistindo. É uma mágica de luzes. É uma mágica de... A arte, é uma energia que está sendo passada de uma faísca inicial que começou para uma faísca que vai dar no espectador quando ele está assistindo naquela sala de cinema. É uma mágica que se passa pela luz. Hoje, essa mágica é igual processo. Ela só não passa por luz, ela passa por 0 e 1. Mas que resulta em um feixe de luz, né? Que resulta em um feixe de luz, mas que é tudo impresso em 0 e 1. Mas não importa. A faísca continua aqui e ela tem que gerar uma faísca do outro lado de quem está assistindo ao filme. É sobre isso. Então, se eu não tô ligado com... Se eu não tô consciente do que eu estou dizendo, o que eu quero dizer com aquele filme, e qual é a faísca que eu quero, que eu gostaria, não que eu quero, mas que eu gostaria, porque eu não tenho controle de como as pessoas que vão assistir o filme vão receber aquele filme, se eu não tô interessado nesse processo, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu tô aqui cumprindo, fazendo um filminho que a pessoa vai assistir. Aqui lembra que a gente falou assim, a gente fica repetindo a nossa vida o tempo inteiro. Quantas pessoas no mundo só querem ir ao cinema pra assistir o mesmo filme? Eu tenho zero interesse em fazer isso. Sim, sim. O filme somente como entretenimento, mas não assim... com forma de... Não, é questionável porque eu percebi com os anos de Pipocando que muitas vezes o filme que pra mim é entretenimento muda a vida de outra pessoa. Eu falo assim, não, esse filme aqui... Opa, esse mau contato aqui.
Alô. Esse filme aqui não é um filme só de entretenimento, né? O Scorsese metendo pau, tudo aí eu vou conversar com uma molecada menor. Não, cara, mudou o filme, gerou interesse pelo cinema, então falar, não, quem que sou eu pra criticar o cinema, né? Ô, Dani, como que é trabalhar com criança, cara? Porque Turma da Mônica é muito legal. Eu conheci o Rolandinho num projeto que eu dirigia 4 crianças. Uau. Então eu lembro que assim, pô, era uma loucura. Eu fiquei imaginando como que é fazer um filme com criança, que é muito vivo, espontâneo, mas é assim, era um caos, né, Rolandinho? Um caos ordenado. Como é que era pra você, Dani? Eu sou fã do caos, né? Sim, eu percebi. Eu sou fã do caos. De ordenar esse caos. É, mas não caos ruim, sabe? Sim. Eu sou fã de não ter 100% do controle, o que é diferente, tá? Eu vou mudar a palavra caos para não ter 100% do controle. Porque eu acho 100% de controle muito engessado. Uhum. Se é sobre energia, se é sobre mudar, se é sobre conectar, se é sobre emocionar, não tem nada mais puro, não tem nada mais não moldado por padrões do que crianças. Uhum. A gente é que vai moldando as crianças por padrões, né? Então, assim, eu quando bateu essa ideia de fazer o Turma da Mônica, eu não tinha filmado o Bingo ainda. Eu falei, por que ninguém fez um live action da Turma da Mônica? Como assim? Não é possível que ninguém fez isso. Não vou fazer esse negócio aí. E aí, toda uma história pra chegar na Maurício de Souza e conseguir pegar esse filme pra poder dirigir. Eu falei, como é que agora eu vou dirigir essas crianças? Não tenho a menor ideia. Aí eu me interessei. Aí tá pra que você. é a coisa boa. Aí não tenho a menor ideia de como eu vou fazer isso aqui. Eu sentei na frente do Maurício e falei, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, eu não sei como eu vou fazer. Eu só sei que assim, que a pergunta que vai delinear todas as minhas escolhas é como seria essa turminha se eles existissem de verdade? Essa pergunta é o que vai me delinear pra gente. Como a gente vai chegar, não sei. Mas a gente vai chegar. E assim, foi uma das experiências mais incríveis da vida. E agora, hoje que a gente tá gravando aqui, vocês não viram lições ainda, mas vão ver agora já, esses dias. Teve uma pessoa da nossa equipe que viu e, assim, hypou a gente num nível federal, assim. Cuidado com a expectativa, hein? Cuidado que a mãe da decepção. Mas não, agora já era. Mas, ó, eu vou dizer que o Turma da Mônica Lições talvez seja o filme que eu mais estou orgulhoso de ter feito, porque ele tem uma coisa tão especial e tão mágica. Eu acho que toda a equipe teve uma conjunção de acertos, como a gente falou lá do Cidade de Deus, uma conjunção tão linda de acertos que isso tá impresso na tela. Eu duvido vocês saírem do cinema sem chorar. Eu também duvido. Maravilhoso. Duvido. Vocês vão ter que... Inclusive, quem for ao cinema assistir, leva a caixinha de lenços, porque assim, o filme realmente tá muito emocionante. E aqueles 4 crianças que tinham no primeiro, nesse aqui, a gente trabalhou com... Eu não lembro agora de cabeça, mas 13 crianças. Porque tem muito... A gente apresentou um montão aí de personagem, né? Mas tem muito mais lá escondidos no filme. Então eram 13 crianças, ou mais. Foi a coisa mais maravilhosa do mundo, porque o primeiro filme a gente trabalhou igual Cidade de Deus, né? Eles não leram o roteiro, nenhuma criança leu o roteiro no Laços. A gente ia trabalhando só nas improvisações, ia subindo cenas, e aí quando a gente precisava que eles falassem alguma coisa, a gente ia dando uma fala ou outra. Pra mim já é surreal isso, porque assim, o filme ele é tão... Assim, do ponto de vista da história, ele é tão bem amarrado, os diálogos são tão ricos, nossa. Sem roteiro, totalmente sem roteiro. Incrível. No Lições, eles leram, eles não levavam o roteiro pra casa pra decorar. Então, desculpa. No Lições, eles leram, eles não levaram o roteiro pra casa pra decorar, mas a gente leu o roteiro a primeira vez inteiro, depois a gente ia ensaiar uma cena, a gente lia a cena e depois jogava o roteiro fora. Então eles sabiam, né, no Laços eles não tinham nem ideia do filme que eles estavam fazendo. Não tinha a menor ideia. E imagino que no segundo eles já deviam ser profissionaizinhos, né? Cara, eles chegaram outras crianças, até porque estavam com 11 ou 12 quando eles filmaram, né? E passaram por todo o processo de serem agora a Turma da Mônica pro resto do Brasil, né? Isso a gente sabe muito bem, né? É transformador. Depois que você, né, tem essa experiência de ter o encontro com o público, ser reconhecido e tal, isso mexe com a pessoa, né? E não só isso, eles tinham visto o Laço, então eles entenderam, e no Laços eles filmam muito juntos, né? E eles tinham visto, aí eles entenderam que aquele processo resultou nisso. Então, aquilo que eu fazia não funcionou e isso que eu fiz funcionou. Então, eles também já tinham alguns feitos outros filmes. Você está formando 4 mini cineastas, né? Olha, vou te dizer que agora, depois do Lições, são 13. São 13 mini cineastas. Porque vocês vão ver, cara, assim, o Vinícius que faz o do Contra é a coisa mais maravilhosa do mundo. Que legal. A Laís que faz a Marina é, tipo assim, uma atriz maravilhosa. A Emily que faz a Milena é uma coisa que você não consegue tirar o olho dela. O Lucas que faz o Humberto...
É muito impressionante, fora os outros que eu não vou mencionar aqui, mas a gente tem... Só tô falando que tá no trailer, tá? Que eu não vou dando spoiler nenhum. Não vou dar spoiler nenhum. A Isabelle Drummond que faz a Tina, que é a Tina mais perfeita de que legal. Né? O Gustavo Merig que faz o Rolo. Então, assim, eles foram incorporando ali quer dizer, Tina e Rolo não são crianças, né? Mas tudo bem. Mas eles foram incorporando os personagens e é muito impressionante o que eles entregaram na tela. Tem uma verdade muito linda, muito... Tem alguma... Sabe aquela que eu falei da faísca que acende aqui e que passa por aqui, que você imprime na tela e que... Assim, todas as sessões que a gente fez do Lições até agora, isso aconteceu numa fluidez tão linda Que legal. que no set de filmagem a equipe chorava, vendo a tela, filmando. Todo mundo chorando aos prantos. Nossa, isso deve ser... Isso é Caramba, incrível. Você não tem isso deve ser experiência mais legal que isso, né? Foi muito, muito incrível. Deve Isso em ser Poços incrível. de Caldas, cidade maravilhosa de Poços de Caldas, que eu queria agradecer, mandar um abraço pra todo mundo em Poços de Caldas, se tiver alguém aqui, que chove pra caramba naquela cidade lá, que chovia o tempo inteiro no nosso set de filmagem, a gente ficava correndo Poços da de chuva. Caldas é o mesmo lugar que você gravou Laços? O Laços a gente filmou em 5 cidades Em 5 diferentes, mas a gente filmou em Poços também. Porque eu fiquei olhando assim e eu vi que tem a criação desse lugar com uma direção de arte muito cuidadosa, né? Sim. Com cor, com tudo. Eu não acho assim uma parede lascada, não tem tudo assim, parece que você tá vendo um gibi ou algo desenhado de tão perfeitinho que é, né? Tem um povo lá trabalhando pra isso, Eu pra você não imagino, ver isso aí. A gente tem muita Porque gente tem trabalhando furo, né? arduamente. Não, porque o cinema é ilusão, né? O cinema é a arte de iludir a pessoa. Nós somos, na verdade, grandes manipuladores. A gente te manipula pra você entrar e comprar esse universo, qualquer que seja. Pode ser uma comédia, pode ser um drama, pode ser uma aventura, pode ser um filme de ficção científica, mas você tem que comprar esse universo, comprar esses personagens, e durante 1h30, 2 horas, você tem que acreditar que aquilo existe. Mesmo que nenhum frame daquele não tem verdade em nenhum frame, é tudo falso, é tudo mentira. Se encostar papelão, né? Mas é a verdade absoluta pra você durante Tem que aquelas ser a 2 verdade horas. absoluta. Então a gente trabalha com isso, em manipular, mas eu só acho que a gente... É uma coisa aqui meio filosófica que eu vou falar agora. Eu acho que a gente só consegue que o espectador acredite naquilo, que acredite que aquilo é verdadeiro enquanto ele assiste, se tiver verdade no que você está fazendo. Por isso que eu digo, é sobre o processo, não é sobre o resultado final. Porque se for sobre o resultado final, você não está fazendo aquilo. Se eu estou fazendo isso porque me contrataram para fazer uma comédia que tem que fazer... Aí você fala... Isso não era só pagar pra alguém fazer, né? Era só ter uma ideia e pagar. Não tem uma verdade. Fácil, né? E aí é difícil, não quer dizer que seja impossível, mas eu acho difícil essa conexão dessa faísca que chega lá no espectador com verdade. E, ô Dani... quer falar? Eu só queria antes entender assim, essas 13 crianças, você falou 13, né? Eu não sei se é isso. Tá bom, mas beleza, mais de 10. Mais de 10. E aí você falou que você fez uma leitura de roteiro Sim. com eles. Era mais essa curiosidade de bastidores que eu quero entender. O quanto essa criançada é, assim, sabe, centrada, metade do grupo é e metade não é. Porque as crianças são muito diferentes entre elas. Sim. Também lá no nosso grupo de quatro crianças daquela época, cada um era de um jeito. Você era o único que lia o roteiro, por isso você tá aqui. Não tô brincando. Mas eu fico imaginando que isso é uma mistura, né, que acontece ali na hora. Como é que é controlar? Como é que é... Não sei, até hoje eu tava falando com o pessoal, né, com toda a equipe, que a gente estreou Lições na pré-estreia semana passada, a gente tava encontrando a equipe e falou assim, a gente não tem a menor ideia de como deu certo no Laços. No Lições a gente tem, porque no Lições eles todos estavam um pouco mais crescidos. Mas esse processo de ninguém ler roteiro e aquelas crianças, tinha menos crianças também, mas a gente tinha noturno, a gente tinha floresta, a gente tinha cachorro. Eles tinham que estar se divertindo o tempo todo ou não? Então, esse é o grande ponto. A gente transformou numa grande brincadeira. Então, eu era o mais bocó, eu brincava o tempo inteiro. E a gente sabe esse... Você meteu uma vida bela lá, né? Ninguém nem percebeu que tava gravando, né? Eles estavam no mas parque de diversão, né? Eles sabiam, eles tinham muita responsabilidade, mas cada um era diferente. Primeira coisa é não tratar a criança como um ser... Como criança, né? Incapaz, né? Incapaz, né? Assim, eles são muito mais inteligentes, muito mais sensíveis, muito mais verdadeiros. Você tá querendo esconder algo pra eles não entenderem, eles já entenderam, já passaram por cima. De longe. total. Perfeitamente. E aí você respeitando, ele se sentindo respeitado, ele se divertindo naquele processo. E no Laços tinham cenas difíceis, que eles tinham que chorar, tinham cenas que eles tinham que se entregar. No Lições, primeira conversa que eu tive com os 4, quando a gente foi fazer o Lições, eu falei assim, olha, esse filme aqui vai exigir muito mais de vocês como atores. Vocês não têm nem ideia de quanto o Laços foi mais fácil no sentido de atuação. Esse aqui vocês vão ter que chegar num lugar muito difícil. Então, como eles tinha cenas que eles tinham que os 4 estar chorando no mesmo plano. Como é que você faz 4 crianças chorar no mesmo plano sem ser tirando a Nutella na hora do lanchinho? Sim. Não, e sem olhar pra câmera, sem não sei o que lá, sem blá blá blá, sem todo mundo junto, né? Mas você faz isso com... Primeiro assim, eu sempre digo isso que
no curso que eu faço no Barco lá, eu falo muito sobre isso na direção, que é 50% do trabalho do diretor em relação à atuação é feito quando você escolhe o teu ator ou a tua atriz. Pelo menos 50% do meu trabalho de direção é a escolha. Porque se você escolheu errado, cara, é ali. E quando eu tô assistindo o teste de elenco, o teste de VT, aqueles mesmos que eu ficava fazendo com a câmera Matic lá quando eu comecei, eu sempre falo pro Luciano Baldan, que é o produtor de casting com quem eu trabalho bastante, assim, apareceu a imagem, na hora, eu já sei se eu quero continuar olhando, se eu não quero continuar olhando para aquele perfil, que não quer dizer se é bom ator ou boa atriz, tá? Quer dizer que para aquele papel, Mateu, aqui tem alguma coisa que eu não sei explicar que eu quero continuar olhando. Aí começa a dar o texto, opa, tem um tom de voz, tem uma maneira de se colocar, opa, isso aqui é interessante, quero continuar olhando. É sobre magnetismo, quero continuar olhando. Passou a primeira fala, passou a segunda fala, passou a terceira fala, não me convenceu que pode ser ele, não é. Ou ela, não é. Eu tenho 3 falas para me convencer que pode ser. Se em 3 falas não tô convencido, é porque não é essa pessoa para esse papel. Passou da terceira fala, eu quero continuar olhando, opa, aqui tem chance. Então, mais de 50% do meu trabalho é aí. Eu diria que 15% do meu trabalho como diretor é na preparação. É ensaio, leitura de roteiro, é conversa com o ator sobre aquela personagem, sobre o que a gente vai fazer. Minha matemática vai sair toda errada aqui, tá? Vai dar 114%. Vai dar 114%. Mais uns 15% é na filmagem. Que aí tudo aquilo que você preparou, que você estudou, que você trabalhou no roteiro, a personagem, que você trabalhou com o ator, que você ensaiou, você vai realizar no set de filmagem. Dando opção, deixando o seu ator à vontade, deixando ele criar, deixando ele opinar ou ele improvisar se ele quiser. Você tem 20% ainda. Então 20%? 20% do meu trabalho de direção com o ator é na montagem. Porque no cinema, diferente do teatro, onde o trabalho do ator é 100% resolvido na atuação. Óbvio que você tem o diretor na peça de teatro, mas o trabalho do ator, ele acaba no teatro, ele é 100% dele. No audiovisual, não. Porque eu pego aquele material e eu posso reconstruir a atuação dele na montagem. Então, mais 20%, o que quer que tenha sobrado, ou talvez seja um pouquinho mais... Você diz que você pode dar mais intenção, você pode mudar a intenção. Posso mudar a intenção. Pode salvar a atuação, eu posso salvar, eu posso esconder, eu posso melhorar, eu posso pegar um respiro. Por exemplo, tem uma cena do Bingo, Rei das Manhãs, que inclusive é inspirada numa coisa que aconteceu comigo quando eu tava na cerimônia do BAFTA do Cidade de Deus, lá em 2003, eu acho. Tem uma cena do Bingo que ele vai na festa, na premiação, ele tá de bingo, ele ganha o prêmio, e aí depois ele tira a roupa do bingo e ele tenta entrar de novo e não deixam ele entrar. Que é exatamente o que aconteceu comigo no BAFTA. Depois eu conto essa história. Mas aí, depois dessa cena, ele passava a noite escrevendo uma novela que ele ia tentar vender para a Leandra Leal, que era a diretora do programa. Ele passava a noite escrevendo uma ideia, uma sinopse de novela, porque ele tinha sido expulso e ninguém sabia quem ele era. E quando eu pensei na cena, eu falei, cara, eu queria uma cena muito... que é sobre a obsessão dele, então ele cheirava, ele bebia, ele tava todo... e ele não parava de... Então eu filmei muitos planos e eu falei pro Márcio Hashimoto, que é o montador, eu falei, olha, queria que essa cena fosse muito cortada, é sobre essa obsessão desse cara que não para um segundo, ele é megalomaníaco, ele não para. Então monta... E aí ele montou a cena e a gente assistiu o corte zero, choramos bastante. Que filme? Cadê o filme que eu tinha filmado? Não tá aqui, não sei o quê. Nesse sentido que vocês choraram. Choramos assim, que desesperados. Mas é o processo, né? Depois você vai trabalhando as montagens e chega lá, né? E aí a gente percebeu que o filme, tanta coisa acontecia e a gente não dava tempo de respiro, a gente não sentia, eu não deixava tempo do espectador sentir o que a personagem estava sentindo, o que o personagem do Vladimir Brista estava sentindo. E eu falei, cara, mas essa cena eu filmei ela toda... Como é que faz agora? E aí o Márcio Hashimoto foi lá, olhou. Antes de eu começar um take, o Vladimir Brista pediu um segundinho para ele se concentrar. Então, a gente rodou câmera. E não era daquele jeito igual do Bingo, né? Não era, não. Mas ele ficou ali, ó, se concentrando. E eu falei, olha, toma o tempo. Eu vou rodar, toma o tempo que você quiser para se concentrar. Quando for a cena, você vai. E ele tomou o tempo dele. Então, foi um pouco antes do ação. E aí... o Hashimoto falou assim, e se a gente usar isso aqui? Maravilhoso, né? E a gente usou e a cena tá um outro tom completamente.
e trouxe uma profundidade para o personagem do Vladimir no Bingo, que que o que eu estava dirigindo e a montagem estava tirando do filme. E deve ser difícil conseguir isso com a direção, porque é a não direção, né? Isso que você pegou, que é uma cena assim dele sendo completamente espontâneo. Mas a montagem é sobre isso, né? A montagem é você juntar duas imagens com significados que não necessariamente estão próximos E criar um novo. e cria um novo. Então, Não, mas calma aí, mas na verdade é que você queria dar uma intenção pra cena que não, entre aspas, não funcionou, e aí você buscou criar uma coisa nova, né? Então, e a gente criou essa coisa nova na montagem. Não, E isso tem é a ver com a sensacional. interpretação dele. Sim. A gente lapidou de outra forma a interpretação dele na montagem. Por isso que eu digo que Você mudou a dirigir intenção totalmente. ator Uhum. também faz parte pro diretor da montagem. Mas é basicamente a escolha de elenco. Sim. E é muito sobre isso, né? Eu fiquei falando assim, né? Pra mim, dirigir é você trazer você para cada projeto. Não importa qual projeto, né? Então eu fiz Bingo Rei das Manhãs, fiz Ninguém Tá Olhando, fiz Turma da Mônica. Todos os 3 projetos têm eu de alguma forma. Ainda que eu estivesse falando sobre a busca excessiva por um lugar sob um holofote, né? A busca pelo reconhecimento como artista ou como ser humano. Ou Ninguém Tá Olhando, que era um questionamento sobre a vida. A mãe do Beagle fala pra ele, né? Tem gente, eu não sei, assim como mariposa. Que Exato. Tô falando que eu gosto demais desse filme. Opa, eu tô gostando aqui, ó. O Rolandinho sabe que eu não lembro de diálogo de filme nenhum, né? Não lembro de tanta coisa, eu lembro do diálogo. Maravilhoso. Tá ótimo. Mas ou no Turma da Mônica Laços e no Lições, né? Porque o Lições, que é um filme sobre crescimento, todos eu vou trazendo. Você tem que trazer você ou a tua visão de mundo, ou, né? Eu uso muito um processo que eu chamo de simplificação, né? Então, vou fazer um filme, sei lá, Bingo, vou fazer o Ninguém Tá Olhando. Eu tento contar pra mim sobre o que é essa série numa página. Vou lá e escrevo lá. Depois eu tento contar pra mim sobre o que é essa série num parágrafo. Depois eu tento contar numa linha. Aí depois eu tento contar com a menor quantidade de palavras possíveis. E aí quando eu consigo chegar em uma palavra só, significa que eu sei sobre o que eu tô falando. Então todas as escolhas e tudo que eu vou fazer pra contar aquela história tem que de alguma forma, isso tampouco pode ser uma prisão, mas tem que de alguma forma conversar com essa faísca inicial. Porque essa palavra tem que ser um reflexo dessa faísca, o porquê você tá fazendo esse projeto. E isso vai pra uma escolha até, por exemplo, na direção de arte das cores, de como você... Tudo vai conversar com isso aí, né? É por isso que os filmes são tão... Tem essa congruência, né? Tipo, quando você assiste, tudo conversa para um mesmo sentido. Que o criador, se ele é um bom criador, ele tem o controle temático, né? Assim, ele sabe o tema e ele deixa isso transparecer. Isso não é diferente de, Dani, quando você vai pro roteiro. Qual que é a diferença de virar um showrunner pra um diretor? Porque eu vejo que hoje em dia, a molecada que se forma, tudo fala muito sobre showrunner. Parece que a gente desvendou mais a direção, que era uma coisa mais complexa, onde você podia estudar a vida inteira pra ser diretor. E hoje você... Não sei, parece pra mim que estuda que é mais legal ser o showrunner, que você tem mais controle, você escreve, mas pode ter uma outra pessoa dirigindo. Como é que é? Mais legal, mas assim, é muito legal pra contar pros outros, né? É muito mais complexo e é muito mais difícil ser showrunner do que ser diretor. É muito mais. Porque você assume, você pode inclusive não dirigir, sendo showrunner. Aqui no Brasil é mais difícil, mas você lida com o todo num grau que é muito mais complexo, porque você vai lidar, inclusive com quem tá dirigindo, você vai lidar, porque você é atendimento, você é produtor, você é meio roteirista, você é diretor. Você responde por tudo, então por tudo. É uma camada a mais, né? É uma camada a mais, então é muito mais difícil. Então Ninguém Tá Olhando, eu não tinha a menor ideia de que era ser um showrunner. Não tinha a menor ideia. E aí quando eu entendi a complexidade, quando você tem outros diretores, inclusive, tudo tem que ter a mesma unidade, e todo mundo tem que conversar com essa palavra, por exemplo, ou esse tema, ou o que é essa faísca, né? Eu lembro que Ninguém Tá Olhando, eu cheguei na palavra questionamento. Era uma série sobre questionamento. Sobre questionar os padrões, sobre questionar as regras, se entender, né? Quando a gente chegou naquela frase, as duas frases que a Kéfera fala, que é: tem gente que segue regra, tem gente que muda o mundo. E a frase que eu mais gosto, que é a vida não é aleatória por acaso. Tudo convergia com isso, né? Todas as escolhas daquele mundo dos anjos convergiam com... Tudo era quadrado, esquemático, burocrático, porque precisava ser quebrado, né? Tudo conversava com isso. No Turma da Mônica Lições, por exemplo, é crescimento. Era sobre crescimento. Então, todas as escolhas que foram feitas
para fazer o filme, tinha que conversar com o quão difícil é crescer e chegar na frase que eu também posso falar porque tá no trailer, que é a gente pode crescer sem deixar de ser criança. Então, e aí você vai trazendo um pouquinho, porque todo mundo lida com, né, no bingo tinha uma questão de reconhecimento, de ser reconhecido, né, de busca pela luz. Todo mundo lida com isso de alguma forma. Todo mundo lida com se questionar. Uma discussão universal, né? No fundo, as questões, quando você vai simplificando, elas são universais. Aí você vê, o que de questionamento tem em mim? O que sobre medo de crescer ou dificuldade de crescer tem em mim? E aí você vai trazendo. Eu trago desde a questão lá no bingo, da cena que aconteceu comigo no BAFTA, que eu trouxe pro filme. Você vai trazendo coisas da sua vida. E é por isso que fica verdadeiro. Tem um pensamento, eu queria saber se você é partidário, que é assim, essa coisa de que assim, fazer arte é meio que transbordar, e que para isso a pessoa precisa também, enfim, consumir coisas, consumir outros tipos de arte, estar aberto a absorver de todo lugar possível. Então eu queria saber, assim, primeiro, se você acha que isso é essencial para quem quer ser diretor ou para quem quer criar com audiovisual. E qual é que é a tua relação, assim, com outros tipos de arte? Se você gosta muito de ler, se você lia quando era mais novo, e se você acha que isso pode ser uma espécie de conselho pra alguém que quer... Ou assistir muito filme. Mas é que filme é óbvio, sabe assim? Claro, Tipo, claro. O cineasta vai assistir muito filme, tá bom, mas e o resto? Então, pra mim, um diretor é, antes de mais nada, um grande observador. É isso que a gente faz. 24 horas por dia? Mentira. O tempo que eu não tô dormindo, mas quando eu tô dormindo eu também, porque eu sonho, quando eu lembro do sonho, pra mim isso é tudo material de trabalho. Eu sou um observador. Então, a hora que eu cheguei aqui hoje pra gravar, eu já observei por que vocês tinham feito a mesa desse jeito aqui, quais eram os posters que estavam aqui, e aí eu vi que não tem um pôster do Turma da Mônica aqui, já vou mandar um pra vocês, pra ter um filminho nacional aqui. É porque a gente reduziu o custo da produção. Eu sei, então, a gente vamos lá. mudava todo o programa. Mas eu já percebi por que será que eles botaram um sofá vermelho aqui, mas que combina com esse fiozinho aqui. Então, assim, a gente é um observador. Aí eu prestei atenção. Por que será que você tá com uma camisa xadrez e você tá com uma camisa... regata? O que regata significa na pessoa que você é? Eu tava conversando com você, mas eu tava observando porque talvez um dia eu vá fazer uma cena que coisas me inspiram. Então, assim, então a vida é material de trabalho para um diretor. A vida. E aí, óbvio, assisti filme pra caramba, mas eu tenho lido muita coisa que não é livros de ficção, assim, histórias. Eu tenho lido muito Krishnamurti, que é um pensador né, da Índia, lido os livros do Harari, lido o Rudiger lá, esqueci o nome dele lá, que escreveu Humanidade, que é um livro que eu achei incrível. Mas isso tudo é material pra você trazer discussões temáticas pra dentro dos seus filmes que estejam mais ancorados, porque eu sou fissurado em prestar atenção nisso, assim. Por exemplo, eu amo ficção, eu gosto muito de ficção científica, Sim. porque eu acho que é a área onde, se você não tem uma discussão temática que para de pé, o filme fica boboca, assim, sabe? A ficção científica, quando você vai fazer um drama, posso falar uma besteira também, quando você vai fazer um drama, comédia, tem outros artifícios que, tipo, você vai rir da cena, às vezes nem é tão legal a história. Agora, a ficção científica, acho que se você não estiver que nem um Matrix, e lógico, não precisa ser, nossa, vai a profundidade imensa. Não, mas pelo menos você tem ali, você tá discutindo alguma coisa que a pessoa para e fala, uau, tá, entendi. Então, por isso que a gente vai embarcar nessa fantasia. E acho que isso é um material riquíssimo, né? Total, você não lê só fantasia, você vai beber na fonte. Eu diria que num mundo ideal, todo o filme devia saber sobre o que é. Perfeito. Todo. Mesmo que seja um filme só pra divertir, dar 4 risadas, não tem problema. Vai ser melhor ainda, óbvio, lógico. Não tem problema. Se o filme não sabe sobre o que ele é, ele, na minha opinião, não tem nem razão de existir. Ele só vira um mecanismo do capitalismo de gerar mais dinheiro. De qualquer coisa, vaidade. De autoafirmação, sei lá. E tem o seu mercado, tem gente que gosta, tudo certo, não conversa comigo. Mas todo filme deveria saber, e eu acho que não tem gênero melhor ou pior, né? A gente vive num mercado hoje no Brasil que o gênero infantil, infanto-juvenil, pro próprio mercado, ele é um filme, ele é um gênero inferior à comédia, que já é um lugar mais pra baixo. Louco pensar que é no Brasil que teve Castelo Rá-Tim-Bum, por exemplo, que eu acho que é um fenômeno, assim, como que pôde aquilo existir, né, assim, no nível de complexidade que existia, é maravilhoso, né? E eu O Brasil é muito bom eu cresci fazer. vendo Xuxa e os Duendes, filme dos Trapalhões. Mas Afinal, isso. O cinema infantil pra mim foi muito importante. O Brasil sabe fazer coisas sobre a infância muito profundas, né? E no fundo, né, se você pegar o Turma da Mônica 1 e o 2 agora, além de tudo, a gente tá mexendo no maior ícone da cultura pop do país,
é um filme gerador de público. São crianças e adolescentes, fora adultos, e porque lições ainda mais... Tem a nostalgia da galera que quer ver, né? E sai com a sensação de que cinema nacional é legal, é bacana, quero ver mais. Né? Então a gente está falando sobre isso, ainda mais no momento que a gente está vivendo, um momento tão difícil para as artes, que a gente vai sair disso. A gente vai sair desse momento. Deus quiser. Não é nem se Deus quiser, né? Mas assim, tudo passa, né? Eu fico pensando. Não. Esse momento que a gente... Eu faço essa brincadeira, essa correlação, os mais velhos vão me entender aqui da cultura pop, que a gente tá vivendo na Caverna do Dragão e o Vingador tá lá. É o Vingador que tá lá em cima. A gente precisa... A gente precisa voltar pro parque. Vamos voltar pro parque. Cadê o Brasil, gente? Cadê o Brasil? Sabe que você tá falando de sair, mas eu acho que uma coisa que eu penso muito, você tava falando, por exemplo, de uma época quando você começou no audiovisual, que a indústria do cinema tinha sido destruída. E aí foi reconstruída. E aí foi destruída e reconstruída, destruída e reconstruída. Acho que o Brasil faz isso não só com o audiovisual, mas faz isso com várias outras indústrias, tanto do conhecimento quanto a indústria mesmo, né, física. E eu acho que as pessoas, quando vão falar de arte, a gente fala de incentivo à arte, de ter programas de incentivo, de ter, né, apoio financeiro, as pessoas sempre que não são ligadas, elas têm esse preconceito, esse olhar de, então um monte de artista pegando dinheiro, elas não entendem que é uma indústria no sentido literal. Extremamente lucrativa, você tem que ir construindo um ambiente onde a próxima geração já tem um certo conforto, já pode competir mais, e a próxima talvez supere. Sim. Pô, a gente viu agora, por exemplo, com Round 6, vou dar um exemplo aqui de uma produção que é local, independente, e ganhou o mundo. Sim. O Brasil pode repetir isso, é só a gente conseguir... Cadê o nosso polo de produção, que seja então de TV, de séries, mas cadê o nosso polo bombando com a nossa brasilidade, nossa originalidade? Porque o talento existe e a cultura aqui, né? brasileira é muito original. Eu vejo, o Brasil, cara, é tão... Tem que exportar isso. Ô, Dani, você acha que a gente não tem tanta gente preparada? Falta o quê? Falta preparo? Falta escola? Não, falta... agora nós estamos num período... Trabalho. Se a gente entrar no mundo da política aqui, a gente vai falar só sobre isso e não sai nunca desse Caverna do Dragão aqui. Mas, de qualquer maneira, assim, independente da sua ideologia política ou no que você acredita, não vamos entrar nem nesse assunto, tá? Não tô nem dizendo que lado A, lado B, ou tá certo ou errado, ou que essa cor ou aquela cor, tá? Mas tem uma coisa que é o seguinte, quando você diz que o problema do teu país é cultura, educação, imprensa e ciência, quando você tenta aniquilar isso, que são só os... Esse é o problema, a gente tem que melhorar cada uma dessas... Porque é o que te faz pensar. É o elemental. É o elemental que te faz pensar, que te faz refletir, que te faz o quê? Questionar. Te faz ter objetivo. Né? Se você aniquila... Você tira a filosofia da escola, você tira... A criança não sabe de começo contar história, a história do pensamento humano. Então, você está aniquilando o pensamento. Você tira arte, educação, imprensa livre e ciência, você está tirando pensamento crítico, né? Então, quando você coloca que esses são os inimigos do país, que isso venha de uma narrativa, boa coisa não pode ser. Mas, independente de qualquer coisa, eu acho que todo o país, de alguma forma ou de outra, tem que incentivar o seu pensamento crítico e a sua cultura. Isso é assim, nenhum país do mundo progride se não tem incentivo, se não tem pensamento e esforço na educação, no pensamento crítico e na cultura. Né? Então, se você pega, você citou o Round 6, né? Se você pegar o que a Coreia do Sul está fazendo no mundo com o K-pop, com a música, com o cinema e com as séries... Há mais de uma década fazendo isso. Você acha que eles estão lá? Você acha que não tem o governo investindo e criando profissionais, contadores de histórias? Porque aí você né, na verdade, é o verdadeiro nacionalismo. Os Estados Unidos fez isso. As pessoas vivem numa ilusão, mas na verdade... todo o país, porque assim, eu acho que tem a ver com identidade também, sabe? O brasileiro tem que querer ser brasileiro, tem que descobrir o que é ser brasileiro e tem que depois poder exportar isso para que o mundo inteiro ame o Brasil também. E é uma ideia muito fraca, assim, na minha opinião retrógrada, de pensar que um cinema bem abastecido vai ser contra o país de algum jeito. Você vai pegar o cinema norte-americano, ele fala muito mais bem do país do que mal. Tem críticas e tem exposições. Não é falar bem ou mal. Mas de alguém achar que isso pode ser prejudicial, um cinema rico, um cinema potencializado. Mas o cinema rico e potencializado é aquele que fala mal e fala bem. Sim. E que tem liberdade de falar e que vai questionar questões. Eu acho que quando a gente tem uma indústria onde você incentiva o pensamento crítico e incentiva a evolução,
a gente cresce. Então é por isso que, né, os brasileiros hoje estão assistindo a Coreia do Sul e parando de assistir os brasileiros. Não faz sentido, certo? Não faz sentido. Né? Então, ainda que o próprio nacionalismo seja um conceito do qual também tem as suas questões, porque não deixa de ser uma narrativa, se a gente quer uma cultura que prospere, a gente não pode, se a gente quer um país que prospere, a gente não pode lutar contra a cultura. Independente se tem sistemas que precisam melhorar e que tem que mexer, a gente mexe no sistema, a gente não aniquila o sistema. Voltando para o nosso aqui, né? A gente tem um país que não está investindo em cultura, então o nosso cinema está parado, não se sabe quando vai voltar porque nós vamos voltar para o Brasil, de alguma forma isso vai voltar. A gente tem os streamings aí realmente bombando, está cada vez produzindo mais, mas também tem os seus prós e contras, né? Porque neste modelo de negócio dos streamings, a gente vira prestador de serviço, a gente não vira criador das obras, a gente é prestador de serviço, o que também não é bom mercadologicamente, porque os maiores prestadores de serviço tampouco são nacionais, são de fora. Não é um capital nacional. Não é um capital nacional. E também não tem uma lei de incentivo no streaming que eles têm que produzir conteúdo nacional, como existe, por exemplo, na TV por assinatura. Tem? Então, eu não sou a pessoa para falar sobre isso, mas existe uma querência dos próprios streamings de fazer produções locais, o que é maravilhoso. Incentivar. Eu vi a Netflix fez aquele evento para falar sobre a cultura brasileira. Eu percebo isso existe. Mas o que a gente precisa fazer é entender o nosso mercado, como é que a gente tem que se conectar cada vez mais com o público, para que o público possa estar do nosso lado e possa nos defender. E a gente tem que entender que a gente vai passar esse período de obscurantismo. É isso. É bom que a gente nem sabe falar essa palavra. Exato. E que a gente vai estar com os nossos contadores de histórias possam contar histórias mais diversas, com mais diversidade, porque é uma coisa também que o mercado está se abrindo cada vez mais para isso e tem que se abrir para poder criar novas histórias com novos pontos de vista e criar novos olhares. É isso que a gente tem que fazer. E falta roteirista, Dani, porque eu sinto que já temos muita gente técnica boa fazendo o filme, mas eu sinto, pelo menos com a gente conversando, que a parte de roteiro, ela é quase que pra gente que estuda, um outro planeta. Então assim, a gente tava esses dias conversando, como é que é uma sala de roteiro? Como é que funciona uma série pra ser criada? Porque eu fiz faculdade, eu estudo pra caramba, eu já fiz tudo, o Barco, eu já fiz faculdade, Escola Internacional de Cinema, eu estudei pra caramba, mas assim, ainda o roteiro é uma caixa preta, parece. Parece que quem faz não conta. Então tem lá as turmas que trabalham com roteiro, mas não é muito aberto. Então, mas na verdade, mais ou menos, né? Se você até citou no Barco, toda hora eu tô falando do Barco aqui. E vamos falar do seu curso também, fala pra galera, vamos deixar aqui na descrição. Então, lançou o Masterclass lá no Barco, que chama um Masterclass chamado Dirigindo a Montagem. Então eu faço um módulo só sobre montagem, tudo isso que eu tô falando aqui, lá vou dissecar tudo mais, e depois eu faço um outro módulo só sobre direção, que aí eu falo do processo inteiro, chegando na montagem e depois no lançamento. E falo um pouco de roteiro, mas lá no Barco tem um monte de curso de roteiro que é muito legal. Eu vou lá procurar, perfeito. A Mariana Zatz, que escreve... Conheço, ela trabalhou com a gente. Maravilhosa. A Zatz, a Mari, um abração pra ela, um beijão. Inclusive roteirista do Lições. Que legal. E roteirista do Ninguém Tá Olhando. Faz curso lá, então hoje a informação tá aí. E hoje tem assim, o streaming, para bem e para mal, tá abrindo muita vaga assim, a gente tá precisando de mão de obra. Então, este é um bom momento para quem tá estudando, para quem quer começar. Vai conseguir se incluir, começar a se incluir. Porque a gente tá criando um mercado que tá aumentando. Que tá precisando de mão de obra, precisando de mão de obra. E a gente tá aprendendo na porrada, porque de repente em 3 anos mudou todo o mercado e a gente tá tendo que formar sala de roteiro, que cada série você tem 4, 5, 6 roteiristas. E a gente não tinha essa quantidade de roteiristas há 5 anos. A gente está tendo que formar. Perfeito. E principalmente, hoje em dia, com muita diversidade, né? Busca por olhares negros, trans, mulheres, e poder pegar as nossas... né? Eu mesmo, as minhas equipes, quando eu comecei a perceber que tinha muito homem na equipe, para aí, vamos começar a mudar. É impressionante, né, Dani, como a gente vê hoje alguns filmes mais antigos e fica muito claro que é sempre a visão de um homem gravando. Ainda mais quando se fala de temas femininos, assim, a mulher é sempre retratada com planos que deixam ela bonita, sensual. Parece que tem essa... E eu acho que você não precisa esse DNA, né, no cinema americano. E eu acho que você não precisa nem ir para assim, você não precisa nem... É tão óbvio que olhares diferentes vai trazer riqueza. Se você vai para locações diferentes, se você usa materiais diferentes, o seu filme vai ficando rico. Então é óbvio que você ter mais visões,
né? Uma equipe diversa, vai Sim. deixar o filme mais real. Sim, e o mundo tá mudando muito, muito rápido. Que bom que está mudando e que mude cada vez mais rápido. E a gente tem que se adaptar, porque a gente não conversava sobre esses assuntos há alguns anos atrás. Que bom que a gente tá conversando. E a gente vai, tenho feito todo o possível para, né? Inclusive fiz lá no Barco o ano passado, eu fiz uma edição do curso que era só para pessoas que não podiam pagar, só para pessoas que não têm oportunidade de fazer o barco. Então a gente tem que passar essa informação e dar oportunidade para criar espaço para mais pessoas. Mas o importante, eu acho que quem está aí no mercado hoje, mesmo a gente passando por esse período de muita dificuldade para o nosso setor, para o nosso mercado, que não, assim, os momentos de dificuldade são os momentos que a gente mais cria. São os momentos de dificuldade, são os momentos que a gente tem as ideias mais geniais. E a gente vai conseguir conectar com o público. Eu espero que o Turma da Mônica Lições, que agora tá no cinema em janeiro. E que leva milhões de pessoas pro cinema. Agora, ainda com máscara, mas com máscara e caixinha de lenços, possa ir ao cinema, que seja o grande filme nacional que possa levar a família de volta pro cinema depois desse período de reclusão tão grande, né? Olha, eu vou dizer do fundo do coração que a gente espera que todo mundo que esteja ouvindo vá ao cinema assistir o filme, porque eu tenho certeza que tá maravilhoso. O primeiro acabou comigo, assim, eu sou um grande fã, porque eu gosto, né, de todo esse universo. Eu acho que é uma história brasileira, incrível. Eu sou do interior, eu cresci no interior, então acho que pra mim, sei lá, tem muita coisa naquele filme que eu amo. E então, vá assistir o filme, porque você vai gostar muito. E eu queria agradecer demais a sua presença aqui. O teu papo com a gente foi, nossa, valeu, fantástico. Dani, foi uma aula. Eu tava falando aqui com o pessoal. Eu falei, pô, depois é só passar o boleto aqui no curso. Não, eu adoro conversar. Eu adoraria, lá em 93, quando você tava nascendo e eu tava procurando a faculdade, este tipo de informação e troca não existia. Porque a gente não tinha não tinha internet naquele, né, como tem hoje, e você não tinha acesso a esse tipo de informação. Então toda oportunidade que eu tenho de trocar o pouquinho que eu já aprendi, até porque nas trocas eu aprendo mais e eu sei que tem um monte de coisa para aprender, e eu sou uma pessoa que eu gosto de dividir, né? Se você pegar, quando a gente fez o Lições, eu durante a filmagem imagina o quanto um diretor trabalha quando tá filmando um longa. Eu durante quase toda a filmagem, eu fazia um making off por dia. Então, se você for no meu Instagram, nos destaques, todo dia eu passava por um departamento. Eu lembro. E falava, hoje eu vou falar sobre figurino. E ficava falando sobre figurino. Então tá tudo lá nos destaques. Se você for ver depois que você assistir o filme, vai lá, dá uma olhadinha lá, porque tem... Eu falei de produção, falei de maquinária elétrica. E aí você começa a entender um pouquinho mais de como funcionam os bastidores e dava voz para as pessoas, né? Pra maquiadora, para as pessoas contarem um pouquinho, ali nos 15 segundos e tal, mas eu acho que essa troca é muito importante para a gente fomentar nosso mercado. Então, eu queria agradecer mais uma vez aqui essa possibilidade de a gente poder trocar e conversar mais um pouquinho. E dizer que, não vou dar spoilers, mas assim, você vai assistir Turma da Mônica Lições do Cinema, fica nos créditos, tá? Não vai embora não levanta assim e pega É super importante. Não é verdade, lá em Los Angeles a gente foi no cinema e todo mundo espera até o final pra ver os créditos como Mas tem uma surpresinha lá, tem uma surpresinha lá, tá? Não, calma, eu não tô dando spoiler, é pelo respeito à equipe, mas pessoal. Mas tem uma surpresinha lá, tá? Só pra dizer assim. Sensacional, muito obrigado, de verdade. Eu imagino que daqui a pouco vai ter o universo da Mônica, né? Como é o MCU. Opa, desculpa, alô? O Dani vai criar o universo da Turma da Mônica, expandido da Turma da Mônica. Já existe, né? Que se você pegar a graphic novel... Vai ser o M. Mas vamos fazer... Tudo depende do sucesso do Lições. Se o Lições for bem, aí a gente volta pra conversar de novo. E a gente tem muita coisa pra conversar, Dani. Eu ia te perguntar qual que é a participação do streaming dentro disso. Porque ele faz tanto filme bom que já exatamente. No próximo você volta. Vamos faz o cascão, ó. Pá. Muito obrigado, mano. Obrigado, Dani. Valeu. É nóis. Valeu, gente. Vocês que assistiram, comenta e deixa o joinha. Tchau.